Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. One Piece, com sistema de recompensa. Capítulo 241. Assim como On havia declarado, Marineford não era nada mais que o prelúdio. Agora, a verdadeira guerra havia começado. A primeira divisão, a frota completa dos Piratas das Feras, avançou com força esmagadora, avançando direto para as águas vermelhas abaixo da Headline. No momento em que seus navios entraram em contato com a frota da linha de frente da marinha, o caos se instalou. Sem a menor hesitação, Jack deu a ordem. Disparem os canhões. Os fuzileiros navais responderam imediatamente com um bombardeio. Em um instante, o Mar Vermelho trovejava com tiros de canhão, rugidos ensurdecedores ecoando pelo céu e pelo mar. A guerra que poderia mudar o mundo inteiro havia começado oficialmente. E como se tivesse sido provocada por uma faísca, a notícia do surto se espalhou como fogo pelo novo mundo. O jornal de notícias sobre a economia mundial soube do ocorrido e imediatamente enviou seus canais mais rápidos para noticiar o ocorrido globalmente. Em um único dia, bandos de notícias voaram em todas as direções sobre o oceano, espalhando jornais como chuva sobre todas as ilhas do mar. Só o título foi o suficiente para causar arrepios na espinha de qualquer pessoa que o lesse. Uma guerra que decidirá o destino do mundo começou. Alabasta. No Palácio Real, a princesa Vivi segurava o jornal com as duas mãos, com a preocupação nublando seus olhos. Será que realmente precisava chegar a esse ponto? Pai, ela olhou para cima, com a voz ligeiramente trêmula. Você acha que ele pode mesmo derrubar o governo mundial? Não sei, respondeu King Cobra solenemente, sentado ao lado dela. Ele olhou para a mesma manchete que ela com as sobrancelhas franzidas. Só sei de uma coisa, não importa quem vença esta guerra, o mundo como conhecemos nunca mais será o mesmo. Dressrosa. Dentro de uma das câmaras reais, o rei Riku estava sentado em seu trono, com o jornal em suas mãos como um fardo. Abaixo dele estavam Kyros, Rebecca e Violet. Começou. Avô, disse Rebecca, com um toque de desespero na voz, não há realmente nada que possamos fazer? Aquele homem e o almirante Zephyr salvaram Dressrosa. Rebecca Violet gentilmente colocou a mão em seu ombro, lembrando-a calmamente. Você não deve falar com o rei desse jeito. Está tudo bem, disse o rei Riku, levantando o olhar para encontrar os olhos de Rebecca. Ele falou sério, como se estivesse transmitindo uma verdade que ela tinha que aceitar. Rebecca, nesta guerra, realmente não podemos fazer nada. Mesmo que enviássemos todas as forças de Dressrosa para ajudá-los, seria apenas um sacrifício sem sentido. Tudo o que podemos fazer agora é esperar. Ilha Whole Cake. Mãe, eles começaram a brigar. Exclamou Perospero, animado, lambendo os dedos cobertos de açúcar. Agora é a hora perfeita para tomarmos os territórios deixados por Barba Branca e Kaido. Esqueça. É? A Big Mom levantou a cabeça do bolo que estava devorando, seus olhos escuros e selvagens. Eu disse para esquecer. Sua voz ficou baixa, perigosa e fria. Você não me ouviu? Ou, quer que aquele monstro apareça aqui de novo? Perospero empalideceu instantaneamente, o sangue fugindo de seu rosto. Perto dali, Katakuri, Smooth, Cracker e os outros. Só a lembrança daquele homem causava um arrepio em seus corações. Aquela pessoa nem humana nem divina, mas de alguma forma ambas, deixou neles um medo que nunca desapareceria. Terra Santa, Mary Geoise. Todo o governo mundial estava em caos, pessoas indo e voltando, o ar tenso com urgência. Dentro de uma das grandes salas de reunião, Jack e Queen, liderando os Piratas das Feras, lançaram um ataque frontal completo. Eles já se chocaram com a primeira linha defensiva da marinha, relatou um subordinado secamente. Kong ouviu em silêncio e então assentiu levemente. Seu olhar penetrante percorreu os outros presentes na sala, Sengoku, Tsuru e o comandante do CP-0. Começou. Prossiga de acordo com o plano. Faça o que for preciso para detê-los antes que cheguem a Mary Geoise. Enquanto isso, com Jack e Queen liderando o ataque, os Piratas das Feras romperam a primeira linha defensiva da marinha nas Águas Vermelhas, apenas para se verem cara a cara com uma frota ainda maior de navios de guerra da marinha. Esses navios abriram fogo com poder de fogo avassalador, atacando os Piratas das Feras com barragens implacáveis. Senhor Jack, estamos quase sem balas de canhão. E agora? O poder de fogo da marinha é muito intenso. Os olhos de Jack estavam vermelhos, sua expressão descontrolada e selvagem. Isso? Essa saraivada patética? Você chama isso de poder de fogo? Levem esse maldito navio para lá. Agora. O quê? A tripulação olhou para ele, incrédula. Algum problema? Ele não, senhor, mas com esse nível de fogo, nosso navio não vai conseguir passar. Então descubra uma maneira e faça isso. Eu cuido disso, disse uma voz rouca. Com um charuto preso entre os dentes, Queen deu um passo à frente e pisou forte no convés. Seu corpo enorme foi lançado alto no ar, em direção à frota da marinha. No ar, sua forma se transformou e se expandiu, transformando-se em um gigantesco braquiossauro. Ignorando a chuva de tiros de canhão, Queen caiu sobre um dos navios da marinha. Bum! O enorme navio de guerra se despedaçou sob seu peso, afundando no mar em segundos. É Queen da peste. Os fuzileiros navais imediatamente ficaram desorganizados, e seu bombardeio coordenado fracassou. Jack estreitou os olhos. Ele não perdeu tempo. Agora, todos que podem se transformar, ataquem. Da frota dos Piratas das Feras, dezenas de figuras foram lançadas no ar, transformando-se no meio do salto em tigres dentes de sabre, aranhas-lobo, triceratops e outras formas monstruosas, chovendo como meteoros sobre os navios da marinha. O caos se instalou. A frota da marinha entrou em completa desordem, incapaz de manter a formação. Os navios dos Piratas das Feras avançaram, colidindo com a linha da marinha, e logo tudo se transformou em uma briga brutal, espadas se chocando, punhos voando. Em termos de força de combate individual, os usuários de Akuma no Mi do tipo Zoan dos Piratas das Feras dominaram completamente os fuzileiros navais comuns,
navios. Em pouco tempo, Jack, liderando 500 usuários da habilidade Zoan, forçou a abertura de um caminho sangrento através de dezenas de navios de guerra, penetrando fundo no coração das Águas Vermelhas. Logo atrás deles vinha a segunda divisão, o Exército Revolucionário, liderado por seus 4 comandantes. Eles seguiram o caminho aberto pelos Piratas das Feras, rompendo as linhas defensivas da primeira e da segunda marinha, aprofundando-se no coração da zona do Mar Vermelho. Naquele momento, mais frotas de fuzileiros navais surgiram dos flancos esquerdo e direito, formando um ataque em pinça em coordenação com os navios restantes da primeira e segunda linhas. Juntos, eles se aproximaram dos Piratas das Feras e dos Revolucionários. Abra fogo, rugiu o vice-almirante Onigomo brandindo sua lâmina. Quase 100 navios da marinha lançaram uma salva simultânea. O mar trovejou, enquanto tiros de canhão iluminavam o céu. Sob o intenso bombardeio, a frota combinada dos Piratas das Feras e dos Revolucionários sofreu pesadas perdas. Mais de uma dúzia de seus navios foram afundados em minutos. E quando os fuzileiros navais se preparavam para outra rodada devastadora, o céu mudou. 10 aeronaves colossais apareceram de repente sobre o campo de batalha. Julgamento do céu, caixão negro. Uma voz de mulher soou lá de cima, clara e assustadora. Do alto, enormes pilares de aço despencaram dos céus, cada um carregando uma força destrutiva aterrorizante e aterrissando com precisão milimétrica em navios da marinha. Batida. Bum, bum. Os navios de guerra foram despedaçados com o impacto. As explosões enviaram violentas ondas de choque pelo mar, sacudindo navios próximos e interrompendo suas sequências de tiro. Todo o campo de batalha foi subitamente inundado por fogo e caos, uma reação em cadeia de detonações iluminando o oceano. Eles estão atacando do ar? O vice-almirante Onigomo cerrou os dentes, olhando para o céu acima, bem além do alcance dos tiros de canhão. Acalme-se, disse Shatton, um dos 3 comandantes da defesa tripla do Mar Vermelho. Ela não pode lançar um ataque como aquele de novo tão facilmente. Esse tipo de técnica cobra seu preço. Agora que os Piratas das Feras e os Revolucionários estão cercados, precisamos aproveitar a vantagem e acabar com a força deles? Ele não terminou a frase. Um fuzileiro naval entrou correndo, com pânico estampado no rosto. Senhor, estamos sendo atacados pela retaguarda. O que? É Diamond Josu, liderando os remanescentes dos Piratas do Barba Branca. Capítulo 242. A corrente oceânica ascendente surgiu da Grand Line, cruzou a Red Line e entrou na Foz do Novo Mundo. Perto da costa daquele canal ficava a filial G1 da Marinha, que após a queda de Marineford, se tornou o novo quartel-general dos fuzileiros navais. Agora mesmo, um grande número de soldados de elite da Marinha e forças governamentais estavam estacionados ali. Navios de guerra e embarcações de escolta patrulhavam o perímetro, guardando a fortaleza de aço que se erguia à beira-mar. Canhões imponentes foram montados no topo da fortaleza, e oficiais da Marinha com expressões severas gritavam ordens enquanto soldados tensos e concentrados faziam os preparativos finais para a batalha. Ande mais rápido. Somos a última linha de defesa. Não podemos deixar os piratas pisarem na headline. Carreguem até a última bala. Verifiquem tudo. Sim, senhor. No ponto mais alto da fortaleza, Gion, envolta em seu manto da justiça, permanecia em silêncio. Seu olhar estava fixo no campo de batalha distante. O que você está fazendo aqui? Suas palavras repentinas foram direcionadas a uma figura que tinha acabado de chegar ao seu lado. Era Aramaki, com as mãos nos bolsos. O almirante da frota parecia inquieto com esse lado das coisas, então me mandou dar uma mão. Ele olhou para as chamas ao longe. As coisas não parecem muito boas por lá. O ataque é mais violento do que o esperado, respondeu Gion calmamente, mas ainda está dentro dos cálculos. Naquele momento, um contra-almirante correu com um Dendemushi na mão, ofegante. Atualização urgente de um contra-almirante, Diamond Josu liderou os remanescentes dos piratas do Barba Branca para atacar pela retaguarda. Eles uniram forças com os Piratas das Feras e o Exército Revolucionário para lançar uma contra-ofensiva coordenada. Nossas forças estão lutando para resistir. Já estamos sendo empurrados para trás da segunda linha de defesa. Gion assentiu brevemente com uma expressão calma. Entendido. Aramaki virou-se para ela. Então, qual é o seu plano? Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de instruir o oficial que segurava o Dendemushi. Diga ao contra-almirante para abandonar a segunda linha. Não se deixe levar por uma luta prolongada, recue para esta enseada. Nós nos posicionaremos aqui. Entendido. E envie uma mensagem ao QG, diga para prepararem reforços conforme necessário. Sim, senhora. Depois que o oficial saiu, Aramaki ergueu uma sobrancelha, surpreso. Você vai abrir mão da primeira e da segunda falas assim, sem mais nem menos? Nunca contamos com essas linhas para resistir, disse Gion friamente. Elas serviam apenas para extrair a força do inimigo. Seus olhos se estreitaram enquanto ela fitava o horizonte flamejante. É o verdadeiro campo de batalha. Dentro do comando central do governo mundial, figuras se moviam rapidamente pelos corredores com expressões tensas e passos rápidos. Dentro da grande sala de guerra. Então os Piratas das Feras, o Exército Revolucionário e os remanescentes do Barba Branca se revelaram, e estão lançando um ataque frontal em grande escala. Sengoku, de braços cruzados, ouvia atentamente os últimos relatórios da frente, com uma expressão sombria e contemplativa.
Inimigos confirmados incluem Jack Quinn, os 4 comandantes do Exército Revolucionário e Diamond Josu, mas os realmente perigosos ainda não mostraram seus rostos, ele murmurou. O comandante do CP-0 falou em tom baixo e grave. Essas figuras ocultas são aquelas com as quais devemos ter mais cuidado. Precisamos forçá-los a se expor. Se deixarmos que ataquem das sombras enquanto permanecemos expostos, o resultado será devastador. A vice-almirante Tsuru falou em seguida com um tom calmo, porém resoluto. Concordo. Enquanto eles permanecerem escondidos, nossas forças estarão em desvantagem estratégica. Sengoku virou-se para ela. Tem uma ideia, Tsuru? Vamos ouvi-la. Envie as unidades da CP e o grupo científico especial para reforçar a posição de Gion, disse ela, com os olhos brilhando com precisão calculada. O grupo científico especial pode explorar o terreno ao redor da enseada. Eles serão capazes de liberar todo o seu potencial. Se conseguirmos deter a força principal inimiga ali e eliminar o máximo possível de seus combatentes, os inimigos ocultos serão forçados a se revelar e agir nas linhas de frente. Sua voz era composta, suas palavras extremamente afiadas. Ao deslocar o campo de batalha principal para longe de Mary Geoise e ancorá-lo perto da nossa base de fuzileiros navais, garantiremos uma vantagem tática significativa. Sengoku ficou em silêncio por um momento, depois assentiu. Muito bem. Enviem o grupo científico especial. A CP os acompanhará e dará apoio. Ele se voltou para o comandante do CP-0 e para Kong. Isso é aceitável? Kong assentiu com firmeza e num gesto curto. Aprovado. Uma vez que as ordens foram emitidas, a divisão de inteligência da CP, sob o comando do governo mundial, escoltou Sentomaru e o grupo científico especial de Mary Geoise, avançando em direção à entrada na base da Headline. Enquanto isso, sob os imponentes penhascos da Headline, Gion e Aramaki lideravam os fuzileiros navais posicionados na terceira linha de defesa. Ao lado deles, o restante dos navios de guerra que haviam recuado da segunda linha se reuniam na enseada, formando uma formação compacta e preparada. Então eles viram isso. Mais de 100 navios pertencentes aos Piratas das Feras, ao Exército Revolucionário e aos remanescentes do Barba Branca emergiram um após o outro, formando uma linha reta no horizonte. A tensão entre os soldados da marinha aumentou à medida que a frota inimiga navegava lenta, mas confiantemente em direção à base. Todo o mar estava envolto em um silêncio sufocante, como se estivesse prendendo a respiração para a primeira explosão de caos. E no momento em que os Piratas das Feras entraram no alcance da artilharia da marinha, os olhos penetrantes de Gion se estreitaram. Abra fogo! Naquele instante, todos os canhões montados na fortaleza rugiram, junto com os navios de guerra. Uma tempestade de projéteis choveu sobre o mar em direção à frota inimiga, mas eles estavam prontos. Os Piratas das Feras, o Exército Revolucionário e os remanescentes dos Piratas do Barba Branca retaliaram instantaneamente, lançando seu próprio ataque estrondoso. Explosões irromperam nas águas. Projéteis colidiram. Chamas subiram ao céu. O mar fervia com a fúria da guerra. Ondas e mais ondas de rajadas de choque faziam os navios balançarem violentamente com o vento. Atiradores de elite de longo alcance e usuários de Akuma no Mi especializados em ataques à distância se juntaram, desencadeando onda após onda de destruição. Era uma guerra total. Um campo de batalha de fogo e aço. Estilo de uma espada, corte suave. Gion desembainhou sua lâmina e liberou uma onda aguda de aura de espada que avançou em direção aos navios dos Piratas das Feras. Mas no ar, ele foi bloqueado. Jack deu um passo à frente, cruzando seus enormes braços endurecidos com o Aki do armamento, e interceptou o ataque de frente. Queen, me jogue. Um dos Tobiropo, Peijuan, gritou com olhos arregalados para Queen com uma expressão selvagem. Tem certeza disso? Pode te matar, sabia? Eu não ligo. Entendi. Queen o agarrou pelo colarinho e, usando uma força monstruosa, o atirou direto na direção da frota da marinha como um míssil vivo. No ar, a Peijuan se transformou, seu corpo se transformando em um enorme e espinhoso espinossauro usando os poderes da fruta do dragão, tipo Zoan antiga, modelo. Espinossauro. Os fuzileiros navais soltaram exclamações e gritos. Com o estrondo, o dinossauro gigante se chocou contra um dos navios de guerra da marinha, do lado de fora dos muros da fortaleza. Roar. Ele ergueu a cabeça e rugiu para o céu. Sua cauda varreu o convés em um arco selvagem, rasgando as defesas do navio em frenesi. Com os olhos injetados de sangue examinando os soldados aterrorizados, ele se lançou em destruição desenfreada. Os fuzileiros congelaram de medo, tremendo sob sua pressão monstruosa. Assim que ele levantou um pé com garras para pisotear um grupo de soldados, corte, um golpe de espada cortou o ar, jogando-o vários passos para trás. Do outro lado do convés, um fuzileiro naval alto, vestindo um casaco da justiça, permanecia firme com uma longa lâmina na mão. Vice-almirante Momonga. Seu olhar era frio e firme, fixo no dinossauro à sua frente. Não vou deixar você agir sem controle. Uma voz de mulher chamou lá de cima. Ah? Você acha que pode nos deter sozinho? Com um estrondo, outra figura pousou pesadamente no mesmo navio de guerra. Era o Ti, outro membro dos Tobiropo, em sua forma de fruta do dragão, tipo Zoan antiga, modelo, Paxcefalossauro. Ela e seu irmão Peijuan estavam agora de cada lado de Momonga, cercando-o. O rosto de Momonga escureceu. A cada arremesso poderoso, Queen lançava mais Tobiropo e Gifters pelo campo de batalha em direção à frota da marinha como projéteis vivos. Por todos os navios de guerra da marinha, oficiais de alta patente dos Piratas das Feras começaram a entrar em confronto violento com os fuzileiros. Vice-almirantes como Onigumo e Straverri se envolveram em intensas escaramuças mano a mano contra esses inimigos formidáveis, deixando-os incapazes de reforçar as linhas de frente. E então, outro poder surgiu.
A comandante do exército oriental do exército revolucionário Belo Bet se aproximou e ativou o poder de sua fruta bomba-bomba. Deixe o governo mundial ver do que somos feitos. De pé corajosamente na proa do navio, ela agitou sua bandeira e gritou com paixão. Uma onda de energia invisível irrompeu dela, uma onda que acendeu fogo nos corações de todos os guerreiros dos piratas das feras, do exército revolucionário e dos remanescentes do Barba Branca. O moral disparou e a força de cada guerreiro se intensificou. Seus olhos ardiam de coragem, sem medo da morte, enquanto avançavam com bravura imprudente. A pressão sobre os fuzileiros navais se intensificou repentinamente. Depois veio o comandante do Exército do Norte, Karazu. Ele ativou seus poderes e se dissolveu em uma tempestade negra de corvos, atacando a frota da marinha de cima. Seus corvos atrapalharam a mira dos artilheiros da marinha, bloqueando sua visão e sabotando seus ataques, lançando toda a formação no caos. Cobrar. Para o Pops. Matem esses malditos fuzileiros navais. Os piratas do Barba Branca, encorajados pela habilidade de Beth, aproveitaram a oportunidade. Sob a liderança de poderosos como Josu e os comandantes restantes, lançaram um ataque relâmpago. Em poucos instantes, alcançaram a linha de frente da frota da marinha. Eles saltaram sobre os navios de guerra da marinha e a brutal carnificina em combate corpo a corpo começou. Em meio ao sangue e ao aço, Aramaki esfregou a cabeça e olhou de soslaio para Gion. Acha que está na hora de entrarmos em ação? Gion nem olhou para ele. Seus olhos estavam frios, sua espada já em movimento. Eu nunca disse que você não conseguiria. Ela liberou um clarão de aura de espada, cortando o caos e enviando um gifter do tipo Zoan, que estava furioso no convés, voando dezenas de metros em direção ao oceano. Tocar. Shaton se aproximou de Aramaki e lhe deu um leve tapinha no ombro. Não leve para o lado pessoal. Ela é sempre assim. E então, num borrão, ele desapareceu usando Soru, reaparecendo no ar antes de lançar um chute tempestade devastador em direção aos piratas do Barba Branca. Colidir. Josu golpeou a lâmina de vento que se aproximava com seu punho endurecido como diamante, quebrando-a com o impacto. Aramaki examinou o campo de batalha. Seus olhos se fixaram na nau capitânia dos piratas das feras, que apesar de ser bombardeada pela artilharia, avançava implacavelmente. Ele respirou fundo. Então, com um passo repentino, ele se lançou alto no ar, seus cachos verdes esvoaçando, e desceu direto para a nau capitânia dos piratas das feras. Jack estreitou os olhos e lançou um soco estrondoso. A perna de Aramaki se projetou para frente para encontrá-lo. Punho e pé, ambos cobertos por grossas camadas de armamento aqui, colidiram com um estrondo ensurdecedor. O navio inteiro afundou com a força do choque. Jack cambaleou vários passos para trás, seu rosto contorcido de choque enquanto olhava para a figura agora de pé no convés da nau capitânia. Aquele cara, ele é perigoso, rosnou Jack. Quinn caminhou até ele, com um charuto na boca, e sua expressão afiada enquanto seus olhos se estreitavam no homem de cabelos verdes envolto em justiça. Cuidado! Aquele é o candidato a almirante da marinha, Aramaki. Aramaki jogou o cabelo para trás com uma das mãos e deu um sorriso torto para eles. Guerra é mesmo um saco, né? Ele riu. O que vocês acham? À medida que este confronto épico se desenrolava na entrada da Headline, a divisão de inteligência do CP e o grupo científico especial continuaram descendo de Mary Geoise, em direção ao mesmo campo de batalha. Mas assim que se aproximaram da entrada boom, um som estranho ecoou pelo céu. Todos olharam para cima instintivamente. O que eles viram os deixou atônitos e sem palavras. Navios inteiros e dezenas de figuras escuras caíam do céu como meteoros. O que é isso? Os olhos de Sentomaru se arregalaram. Ao avistar alguém entre as figuras em queda, sua expressão mudou drasticamente. Essa é a turma do Chapéu de Palha. Não são só eles. São os piratas Kid, os piratas Rocks, os piratas Fire Tank. Espera! Um suspiro de compreensão atingiu o comandante da unidade do CP. Essa é a grande frota do Chapéu de Palha. Eles estão se entregando para nós, hein? Perfeito. Sentomaru acalmou a respiração e levantou a mão. Pacifistas, ataquem. Mais de 30 pacifistas, todos idênticos a Bartolomeu Kuma, ergueram os braços e abriram a boca. Rajadas de raios laser devastadores dispararam em direção à aliança em queda. Mas alguns escaparam dos lasers com reflexos extremamente rápidos. Outros enfrentaram as explosões de frente sem pestanejar. E alguns cortou os lasers com pura aura de espada. Gomu não. Balão gigante. Luffy inflou como uma enorme bola de borracha, absorvendo o impacto enquanto todos os piratas que desciam pousavam sobre ele. Bum! Ele atingiu o chão como um amortecedor vivo, amortecendo a queda de seus aliados. Então, com um salto, ele voltou ao normal e ficou de pé. Diante das forças da CP, do Grupo Científico Especial e de Sentomaru estava ninguém menos que Monk D. Luffy, à frente de uma força formidável de piratas notórios. Zoro, Sanji, Kid, Killer, Bege, Rocks, Cavendish, Don Shinjao, Sai e muito mais. A infame grande frota do Chapéu de Palha havia chegado ao campo de batalha. Luffy estava à frente, no centro. Uma mão cerrada em punho contra o chão, a outra apoiada na coxa. Vapor sibilava de seu corpo, segundo o terceiro ativado, seus olhos queimando intensamente. Com um sorriso ousado, ele declarou: "Você não vai passar desse ponto." Capítulo 243. Candidato a vice-almirante Gion. Piratas apareceram atrás de nós. O que? É a grande frota do Chapéu de Palha. Eles já entraram em confronto com nossos esquadrões de inteligência e ciência. Ao ouvir que a grande frota do Chapéu de Palha apareceu de repente atrás das linhas inimigas, a expressão de Gion mudou de surpresa. O que devemos fazer? Precisamos enviar reforços para lá? Gion permaneceu calmo e decidido. Não podemos nos preocupar com eles agora.
Avise a sede e deixe que eles cuidem disso. Entendido. O contra-almirante encarregado das comunicações correu para entregar a mensagem. Olhando fixamente para o campo de batalha à sua frente, o rosto elegante e bonito de Gion estava levemente nublado de inquietação. Dentro da sede do governo mundial, ao ouvir o relatório do Dendem Mushi, a expressão de Sengoku mudou imediatamente. Entendo. Envie reforços imediatamente. Ao encerrar a ligação, o comandante do CP-0 ao seu lado se virou com uma careta. O que aconteceu? A voz de Sengoku era baixa e grave. A grande frota do Chapéu de Palha, liderada por Monk D. Luffy, desceu do céu e enfrentou nossas unidades científicas a caminho das linhas de frente. O que? Kong, o comandante do CP-0, e o vice-almirante Tsuru ficaram visivelmente tensos. Envie viu e Shiryu da chuva. Kong se levantou bruscamente com um tom firme como aço. Está na hora de eles ganharem a vida. Após as ordens serem dadas, Kong virou-se para o vice-almirante Tsuru. Garp já chegou? Ele, provavelmente ainda está na prisão. Kong franziu a testa. Num momento como este, e ele ainda está de mau humor, tragam-no aqui agora. Entendido. O vice-almirante Tsuru acabará de se levantar, quando de repente a pressão no ar caiu como uma pedra. Nas mais altas câmaras do governo mundial, os rostos dos 5 anciões endureceram. Kong, Sengoku e o comandante do CP-0 olharam instintivamente para cima. Nas profundezas da prisão, Garp, que estava sentado de pernas cruzadas em frente à cela de Rob Luxi, também se levantou. Seus olhos ficaram frios enquanto ele olhava para o teto. Era como se todos eles, ao mesmo tempo, pudessem ver através das inúmeras camadas de aço e pedra, até os céus acima de Mary Geoise. Eles vieram. Naquele exato momento, na praça de Mary Geoise, 5.000 oficiais de elite da Marinha e soldados treinados em Aqui se reuniram, ombro a ombro com 3.000 das forças de elite do governo. Cada um deles usava o manto da justiça, lâminas em punho, rostos sombrios, olhos ardendo de determinação. O ar estava carregado de intenção assassina. Na frente estavam os 3 almirantes da Marinha, Aokiji, Fujitora e Akainu, capas esvoaçando atrás deles como bandeiras de guerra. A atmosfera estava tensa, opressivamente. Parecia a calmaria antes de uma tempestade devastadora, tão pesada que até mesmo os veteranos mais experientes tinham dificuldade para respirar. Então, no instante em que a pressão do ar mudou ao redor deles, os 3 almirantes olharam para o céu em uníssono. As sobrancelhas de Aokiji franziram, seu olhar ficou sombrio e sério. Fujitora, cego mas consciente, permaneceu calmo como sempre. Então é um ataque do céu, afinal. Akainu olhou para o céu com um rosto de pedra, seu braço direito lentamente se transformando em magma fervente. Ao redor deles, os fuzileiros navais seguiram o olhar dos almirantes em direção ao céu. Embora o céu parecesse calmo e claro, a confusão se espalhou como fogo. O que está acontecendo? Alguns dos policiais pareceram perceber algo, olhos arregalados e pupilas contraídas em choque. Será que... Bum, bum, bum. Como se para confirmar seus piores medos, as nuvens no céu foram repentinamente abertas, revelando uma sombra enorme pairando sobre Mary Geoise. Você só pode estar brincando. Eles estão atacando desse jeito? Caramba! Os oficiais da Marinha e os membros do governo mundial olharam horrorizados, com os rostos sem cor. Mesmo aqueles que ainda não haviam registrado o que estava acontecendo agora olhavam com os olhos arregalados para o céu, com os corações batendo violentamente. É uma ilha inteira. E esta ilha não era apenas grande. Foi colossal. Muito, muito maior do que o que Ron havia tirado em Mary Geoise. Pelo menos 10 vezes maior. Agora, sob a força da gravidade, acelerava para baixo, ganhando um impulso assustador. E isso nem foi o pior. Conforme a ilha descia, um rugido de dragão estrondoso e capaz de sacudir a terra irrompeu do alto. Sob inúmeros olhares atordoados, a forma massiva do dragão Kaido irrompeu pelas nuvens, rugindo enquanto avançava ao lado da ilha, ambos mergulhando em direção à terra sagrada de Mary Geoise. A pressão do ar disparou. Janelas da cidade sagrada explodiram com a força do vento. Os moradores de Mary Geoise, incluindo os dragões celestiais, olhavam para o que parecia ser o próprio apocalipse com os olhos esbugalhados de descrença, os corpos congelados de terror. Não. Kong, Sengoku e o comandante do CP-0 tinham acabado de sair correndo do palácio, apenas para serem recebidos por uma visão apocalíptica. Seus rostos se contorceram de choque e pavor. Kaido, em sua forma de dragão, desceu com força total em direção a Mary Geoise, soltando um rugido maníaco e desenfreado. Que o governo mundial seja destruído hoje. Alguns dragões celestiais desmaiaram no local apenas com um rugido. Muitos dos mais velhos ficaram pálidos como fantasmas. Isso tem que ser um sonho. Como o governo mundial poderia ser destruído? Impossível. Outros estavam à beira de um colapso mental. Somos dragões celestiais, os descendentes dos deuses. Nada neste mar pode nos destruir. Mas a ilha e o dragão continuaram se aproximando. A era do gelo, mundo congelado. Aokiji deu o primeiro passo. Com um aceno de mão, uma onda azul de energia fria avançou em direção a Kaido, congelando tudo em seu caminho. Kaido respondeu com uma explosão de calor escaldante, seu sopro de calor colidindo violentamente com a onda de gelo. Fujitora sacou sua lâmina e a brandiu para cima. Um pulso de energia gravitacional roxa disparou em direção ao céu, cravando-se na ilha em queda, retardando sua descida. Grande erupção. Akainu saltou alto no ar. Um gigantesco punho de magma explodiu para cima como uma erupção vulcânica, atingindo a parte inferior da ilha em queda. Bum! Magma choveu em todas as direções. Tudo que tocava derretia, inclusive rochas. À medida que a força do ataque de Akainu aumentava, rachaduras brilhantes de magma começaram a rastejar pela superfície da ilha, serpenteando da base para cima. E finalmente, Sengoku, agora transformado em sua colossal forma dourada de Buda, desceu do céu e atingiu a ilha com uma poderosa palma vinda de cima. Rachadura. A ilha se despedaçou.
Domínio da gravidade. A voz de Fugitora ecoou enquanto um anel violeta se formou sob seus pés e rapidamente se expandiu para fora. Todos os fragmentos da ilha em queda ficaram suspensos no ar, congelados acima de Mary Geoise em um campo sem gravidade. Antes que as forças de elite da marinha pudessem recuperar o fôlego, foge, uma luz ofuscante e um fogo ardente iluminaram os céus novamente. Duas vozes ferozes e jovens ecoaram de cima. Grande anel de chamas, imperador das chamas. Flash radiante, sopro do dragão. Sob inúmeros olhares atordoados, uma bola de fogo parecida com um sol em miniatura avançou em direção a Akainu, queimando com intenção mortal. Enquanto isso, uma explosão de luz radiante em forma de dragão, envolta em haki de armamento, disparou direto em direção a Sengoku como uma lança penetrante vinda dos céus. Capítulo 244. As expressões de Akainu e Sengoku mudaram instantaneamente quando ambos lançaram contra-ataques. Cão negro. Um punho de lava derretida, em forma de cabeça de cão, explodiu e colidiu de frente com a enorme bola de fogo que queimava como o sol. Enquanto isso, a palma dourada de Sengoku enviou uma poderosa onda de choque que tomou a forma de uma esfera brilhante, atingindo o feixe de luz em forma de dragão com uma força devastadora. Bum! O céu tremeu violentamente, e uma rajada de vento explosivo varreu todas as direções. Seu cão vermelho, hoje será seu fim. Uma voz cheia de raiva trovejou dos céus. Uma figura envolta em chamas ardentes caiu do céu como um meteoro. Ace do punho de fogo. Alguns fuzileiros navais ficaram boquiabertos, reconhecendo imediatamente o homem flamejante. E nesse momento, um facho de luz ofuscante iluminou a praça central de Mary Geoise. A luz condensou-se rapidamente formando uma silhueta humana. Ele usava um chapéu de abas largas e um longo sobretudo preto, mãos enluvadas segurando um cajado de metal. Com um sorriso frio ele encarou Sengoku. Lembra do Marineford? Quando você atacou o Luffy? Sua voz era baixa, mas perigosa. Goku. Sengoku, agora em sua forma dourada de grande Buda, olhou para ele friamente. Você acha que ganhar a fruta brilho-brilho te torna meu igual? Não fique convencido, pirralho. Onde estão Dragon e Ron? Sabó tirou o chapéu com um sorriso brincalhão. Não se preocupe. Quando chegar a hora eles estarão aqui. De repente, um vice-almirante gigante avançou contra ele por trás com um poderoso golpe de lâmina. Mas a figura de Sabó brilhou e num piscar de olhos, ele desapareceu em fótons. Passo rápido. Ele reapareceu bem na frente do gigante e desferiu um chute forte na velocidade da luz em seu estômago, fazendo o imponente oficial voar pela praça como uma boneca de pano, colidindo com uma parede do palácio. A expressão de Sengoku tornou-se sombria. Este não é um lugar para você correr solta. Seus olhos brilharam em vermelho, e uma onda avassaladora de haki do conquistador irrompeu em direção a Sabó. Pego de surpresa, Sabó congelou por um instante. Aproveitando o momento, Sengoku levantou sua enorme palma dourada e a golpeou no ar em sua direção. Parecia que Sabó não conseguiria desviar a tempo, até que uma figura enorme apareceu do nada na sua frente. Uma mão em formato de pata levantou e absorveu completamente a onda de choque. Os olhos de todos se arregalaram. Bartolomeu Kuma. A expressão de Sengoku ficou ainda mais sombria. O aparecimento repentino do tirano não foi o fim de tudo. Um vento ameaçador começou a uivar em Mary Geoise. Nuvens escuras se formaram, trovões se bombaram e relâmpagos cruzaram os céus. Um clima caótico varreu os céus. Bum! Um raio colossal caiu direto no palácio dos 5 anciões. O líder do CP-0 estreitou os olhos. Num piscar de olhos, pisou no chão e desapareceu, ativando uma técnica de Soru de nível supremo. No instante seguinte, ele apareceu no ar e deu um soco para cima, seu punho endurecido com o haki do armamento. Rachadura. O raio se estilhaçou acima de Mary Geoise em uma explosão ofuscante de faíscas e arcos de eletricidade bruta. Em meio aos relâmpagos que se apagavam, o agente de máscara branca olhou para um fragmento de ilha flutuante no céu. No topo dela, estava um homem de capa, com tatuagens no rosto e um olhar frio e penetrante. Monk the Dragon, você finalmente se mostrou. O tom do comandante do CP-0 tornou-se sombrio. Este homem, considerado o criminoso mais perigoso do mundo, era um completo enigma. Até mesmo suas habilidades permaneciam um mistério para o governo mundial. Mas hoje, todas as perguntas podem finalmente ser respondidas. O líder do CP-0, codinome Zero, saltou no ar com uma explosão de força. Ativando o Gepo avançado, ele voou direto em direção ao dragão. Todo seu corpo endureceu com o haki do armamento, e ele liberou um retorno à vida extremamente avançado, exalando ondas de calor escaldante. Sua aura atingiu níveis aterrorizantes. Se matarmos todos vocês aqui hoje, então nada mais ameaçará o governo mundial. A Grand Line finalmente conhecerá a verdadeira paz. Não existe paz verdadeira sem justiça e equidade, disse Dragon calmamente. Ninguém quer esse tipo de paz. Acima do campo de batalha, Zero e Dragon se enfrentaram no topo dos restos fragmentados das ilhas flutuantes no céu. Em meio à intensa troca, os poderes de Dragon gradualmente se revelaram. Ele era um usuário de Akuma no Mi do tipo Paramecia, a Akuma no Mi do vento, e ele já havia despertado os poderes de sua fruta. Ele podia comandar tempestades, invocar nuvens escuras e chuvas torrenciais, e até mesmo criar tempestades conjurando enormes nuvens de tempestade. Tudo isso era o poder do dragão. Além das habilidades assustadoras de sua Akuma no Mi, Dragon também era um mestre em combate corpo a corpo e em todas as 3 formas de Haki. Foi ele quem ensinou a Sabó o punho de garra de dragão. Em termos de poder absoluto, Dragon superou até mesmo os almirantes da marinha, sua força beirava o nível Yonko. Zero, por outro lado, estava apenas no nível de almirante. Abaixo.
Kuma e Sabo uniram forças contra o almirante da frota Sengoku. Kaido lutou contra Aokiji. Ace foi arremessado para longe por um soco de Akainu. No momento em que Akainu estava prestes a desferir o golpe final, uma onda de choque semelhante a uma lâmina desceu dos céus, transformando-se em um dragão azul rugindo que avançou direto em direção a Akainu. Akainu estreitou os olhos e lançou um soco coberto de magma para enfrentá-lo de frente. Magma e aura de espada colidiram violentamente. O chão abaixo se abriu em rachaduras de fogo que explodiram em chamas. Flecha escrava. Uma voz fria, porém sedutora, ecoou lá de cima. Inúmeras flechas em forma de coração caíram do céu, mirando os fuzileiros navais que lotavam a praça. Os atingidos começaram a petrificar-se no local. Atenção! É a Imperatriz Pirata Boa Hancock. Não deixe que essas flechas toquem você. Um vice-almirante gritou desesperadamente. Mas mesmo com o aviso, muitos fuzileiros não conseguiram se esquivar a tempo. Foram atingidos, transformados em pedra, e essas formas de pedra começaram a se desfazer rapidamente. O mesmo vice-almirante olhou para cima, com os olhos cheios de fúria, enquanto observava as figuras em pé sobre um fragmento de ilha flutuante. Boa Hancock com sua beleza majestosa e Kuina com sua longa lâmina em punho. Caramba! Lâmina da gravidade, tigre feroz. Fugitor abriu seus olhos brancos leitosos e brandiu sua espada em direção às duas mulheres, enviando uma lâmina retorcida de energia gravitacional em sua direção. Queen atacou com um arco agudo de sua espada. Boa Hancock lançou um poderoso chute aprimorado pela Ki. Estrondo. 3 forças poderosas colidiram no ar com poder explosivo. Punho de fogo. Ace lançou outro soco violento em direção a Akainu. Os olhos de Akainu brilharam com intenção assassina. Pirralho, você devia ter morrido em Marineford. Como ousa aparecer de novo agora? Ele irrompeu em sede de sangue e disparou um devastador golpe de magma. Rasgou o punho de fogo de Ace como papel, envolto em Ki de armamento e fúria assassina, e avançou direto contra ele. Em termos de poder bruto, meu magma está muito acima das suas chamas. As pupilas de Ace se contraíram de medo. E então, outra figura desceu do céu, envolta em chamas azuis vívidas. Com asas gêmeas de fogo e morredouro, cruzou-as na frente de Ace, interceptando o golpe mortal. A Fênix Marco entrou na batalha. Enquanto o caos irrompia em Mary Geoise, do lado do mundo de Luffy, Veiviu e Shiryu da Chuva chegaram, colocando uma enorme pressão sobre a aliança do Chapéu de Palha, especialmente Veiviu, agora portador da Gura Gura no Mi, a fruta do terremoto. Com seu corpo monstruoso e força absurda, reforçado pela Akuma no Mi mais destrutiva que existe, ele estava se saindo bem contra 6 lutadores poderosos ao mesmo tempo, Luffy, Zoro, Kid, Killer, Cavendish e Hawkins, e ele ainda estava em vantagem. Jinbei estava em combate com Shiryu e não conseguiu ajudar. Com um golpe devastador, Veiviu fez todos os seus 6 oponentes voarem. O bruto enorme e inchado sorriu estupidamente enquanto segurava sua naginata. Eu sou muito forte, né? Que diabos é esse cara? Murmurou Kid, com suor escorrendo pelo rosto. Que tipo de monstro aparece assim? Hawkins também parecia sombrio. Edward Veiviu. Aquela força absurda e aquele poder regenerativo já eram um pesadelo. Mas agora ele também tem a fruta do Barba Branca. Zoro enxugou o sangue que escorria pela testa enquanto prendia a bandana e assumia sua postura habitual de 3 espadas. Seu olhar se fixou em Veiviu como um predador. Se eu não consigo derrotar um cara assim, como vou conseguir alcançá-lo? Luffy, você ainda sabe lutar? Sim. Luffy limpou o sangue do lábio e se pôs ao lado de Zoro. Seus olhos ardiam de determinação. Claro que posso. Assim que os dois lados estavam prestes a se chocar novamente, uma nova voz ecoou atrás deles. Yari Yari. Parece que vocês estão passando por um momento difícil. Todos se viraram para olhar. O recém-chegado usava um chapéu de inverno felpudo com manchas de leopardo, escondendo a parte superior do rosto. Uma espada enorme, Kikoku, repousava em seu ombro enquanto ele se aproximava por trás de Luffy e dos outros. Shiryu estreitou os olhos ao vê-lo. Antigo Shichibukai. Trafalgar de Water Law. Law se aproximou do grupo de Luffy, agarrou o punho de sua lâmina amaldiçoada e ergueu o olhar para Veiviu. Acho que vou ajudar também. Luffy, Zoro, Kid, Killer, Law, Hawkins e Cavendish, 7 lutadores de primeira linha, uniram forças para enfrentar Veiviu em uma batalha que abalaria os céus. Abaixo da headline, na base da marinha perto da entrada do porto marítimo, Diamond Josu liderou os remanescentes dos piratas do Barba Branca e foi o primeiro a invadir o muro de cerco, envolvendo-se em um confronto brutal com os fuzileiros navais de elite que defendiam a fortaleza. Os navios dos piratas das feras e do exército revolucionário colidiram com navios de guerra da marinha, transformando-os com vezes em campos de batalha caóticos de tiros de canhão, explosões e combates sangrentos. Toda a zona marítima ao redor da base havia se tornado um campo de batalha em chamas, mergulhado em loucura e carnificina. Shatton enfrentou Josu. Em outro lugar no mar, Aramaki enfrentou sozinho Jack e Queen dos piratas das feras. Vice-almirantes como Momonga e Onigomo estavam envolvidos em intensos combates contra os Tobiropo e as verdadeiras elites dos piratas das feras. Contra-almirantes como Ina e Somer se viram lutando contra os muitos usuários do tipo Zoan entre as fileiras dos piratas das feras. Tashiji e outros comandantes da marinha lideraram tropas de elite contra os 4 comandantes do exército revolucionário e suas poderosas forças. No topo da base da marinha, Suru, a lendária estrategista, supervisionava todo o campo de batalha. A cada golpe de sua espada, ela desferia poderosos golpes voadores, interceptando os bombardeios dos 10 navios de guerra. Do pico da headline até as profundezas mais profundas abaixo, a guerra eclodiu em todas as frentes.
Capítulo 245. Terra Santa Mary Geoise. Chamas, furacões, magma, relâmpagos, ventos congelantes, ondas de choque, raios laser, forças poderosas de todos os tipos se chocaram nos céus e na terra. Prédios imponentes e majestosos ruíram como papel enquanto o chão se abria. Mary Geoise parecia prestes a ser despedaçada dos céus até o seu núcleo. Os dragões celestiais dentro da cidade assistiam a essa cena apocalíptica se desenrolar, tremendo de puro terror. Onde estão os 5 anciões? Por que eles ainda não apareceram? Um dragão celestial mais velho gritou com um rosto pálido de horror. Use essa coisa, use agora. Se não usarmos, a Terra Santa será destruída. Sim, aquele tesouro, o grande tesouro. Ative. Depressa. Não vamos morrer aqui. Na janela mais alta do castelo do governo mundial, os 5 anciões estavam observando Mary Geoise enquanto ela oscilava à beira da aniquilação. Se o castelo for destruído, sempre podemos reconstruí-lo. Mas se perdermos esta guerra, perderemos tudo. O ancião careca, segurando a lâmina Kitetsu original, falou com uma calma assustadora nos olhos. Essa deve ser a força máxima que esse cara conseguiu reunir. Enquanto isso, ainda não revelamos todas as nossas cartas. O ancião loiro cruzou os braços, a voz fria como aço. E pensar que esse grupo desorganizado poderia derrubar o governo mundial. Eles claramente subestimaram a força que construímos ao longo de 800 anos. Kong e Garp, os 5 anciões, o lendário grande tesouro que supostamente invoca a antiga arma Urano, e aquele que reside nas profundezas do castelo de Pangeia. Este é o verdadeiro poder do governo mundial, governantes dos mares por 8 séculos e mestres do mundo inteiro. Inabalável. Inigualável. Tornado. Ventos do flagelo. Kaido, em sua enorme forma de dragão, atravessou a geada ao redor, serpenteando e espiralando pelo céu. Uma pressão de vento com força de furacão irrompeu em todas as direções como lâminas, cortando o campo de batalha. Até Aokiji foi partido ao meio por uma daquelas lâminas de vento. Seu corpo de gelo se partiu ao meio, mas nenhuma gota de sangue foi derramada. Mas claramente, Aokiji sozinho não conseguiu conter a fúria destrutiva de Kaido. Aos pés do castelo do governo mundial, Kong observava o caos se desenrolar. Suas sobrancelhas franziram enquanto ele olhava para o campo de batalha e depois para a torre mais alta, onde os 5 anciões estavam. Garp, você... Ah, deixa pra lá. Kong soltou um longo suspiro. Então, ele bateu o pé no chão e se lançou para o céu, em direção a Kaido. Seu enorme e musculoso braço direito se retraiu, agora revestido por uma camada endurecida de Haki do armamento. Com um golpe estrondoso, ele desferiu um soco monstruoso direto no crânio de dragão de Kaido. Bum! Com um som de tremer os ossos, o dragão colossal foi lançado do céu e bateu violentamente na terra. É o Comandante Supremo. O Comandante Kong entrou na batalha. Ele derrotou um dos 4 imperadores Kaido com apenas um soco? Incrível! Não é de se admirar que o chamem de Comandante Supremo. Os fuzileiros navais e as elites do governo mundial que testemunharam a cena de repente sentiram seu moral se elevar. Os ânimos se elevaram. A pressão esmagadora sob a qual estavam passando começou a se dissipar. Estrondo. A prisão subterrânea tremeu com a força do impacto de Kaido. Garp olhou para cima e sorriu. Então aquele velho finalmente fez um movimento, hein? Rob Luxi piscou. Velho? Sim, estou falando do velho Kong. O Comandante Supremo? Um lampejo de choque passou pelos olhos de Luxi. Até onde ele sabia, o lendário Kong não fazia nenhum movimento público há séculos, provavelmente desde que Garp ganhou o título de herói da marinha. Luxi virou-se para Garp, que estava sentado calmamente do lado de fora das grades da prisão. Garp-san, você está só sentado aí. Não está preocupado em não lutar? Garp ficou em silêncio por um momento antes de erguer os olhos com um sorriso. Não, já decidi que vou me aposentar. Luxi olhou para ele, atordoada. Envolto em seu manto de justiça, sentado de pernas cruzadas em frente à cela, Garp abaixou a cabeça, cerrou os punhos e murmurou baixinho. Estou velho demais agora. A justiça e a ordem deste oceano não deveriam ser sustentadas por estes meus velhos ossos. Fiz tudo o que pude como fuzileiro naval. Agora, deixe-me ser egoísta, só desta vez. Com a chegada do Fênix Marco e do Comandante Supremo Kong, o campo de batalha em Mary Geoise se tornou ainda mais caótico, mais apocalíptico. Usuários de logia, usuários de zoomítica, mestres de Haki e destreza física bruta, usuários de paramecia com habilidades bizarras e espadachins de elite com habilidade incomparável, todos se enfrentando em um turbilhão de guerra. A escala era sem precedentes. Poderia muito bem ser a maior guerra em toda a história de 800 anos do governo mundial. Uma vez na vida. Irrepetível. Mesmo os oficiais da marinha que dominavam os 6 poderes e 2 tipos de Haki não estavam qualificados para pisar no campo de batalha central desta guerra. E ainda, nenhum dos lados havia ainda liberado toda a sua força. Todos eles estavam escondendo alguma coisa. Assim como Ron disse uma vez. Mesmo a chamada Grande Guerra em Marineford foi apenas o prólogo disto. Comparada à guerra que decidiria o destino do mundo inteiro, aquela guerra de cúpula não passava de uma nota de rodapé. E o resultado desta batalha? Nem mesmo alguém que tivesse aperfeiçoado o Haki de observação ao seu auge poderia prever isso. No ponto mais alto do castelo de Pangeia, os 5 anciões permaneciam em silêncio perto da janela, observando o campo de batalha lá embaixo, com expressões frias e indecifráveis. Aguardavam calma e pacientemente o momento de atacar. Pairando sobre Mary Geoise, no topo de um dos colossais fragmentos flutuantes da ilha que se despedaçaram do céu, estavam o Rei das Trevas, Rayleigh e Zephyr dos Punhos Negros. Rayleigh tomou um gole casual de seu cantil com os olhos enrugados de diversão. Os 5 anciões sabem mesmo como manter a calma. Ainda não fizeram nenhum movimento, não é? Zephyr estava de braços cruzados e com o olhar pesado. Até o Kong interveio, mas o Garp continuou ausente.
Parece que ele decidiu não se envolver. Heilig riu baixinho e levantou seu frasco novamente. Não é perfeito? Não estou exatamente ansioso para enfrentar os punhos de ferro do Garp. Então, com uma risada, ele entregou o frasco para Zephyr. Quem imaginaria que um dia eu lutaria lado a lado com Zephyr dos Punhos Negros? Zephyr tomou um gole longo, sua voz carregada de ironia. Acredite em mim, será a primeira e a última vez. Ele deixou o licor queimar na garganta antes de acrescentar. O bem e o mal sempre se entrelaçaram no caos. As linhas neste mar nunca foram claras. Piratas e fuzileiros navais, não há justiça absoluta. Foi preciso aquele maldito garoto para finalmente me fazer enxergar isso. Em outro lugar, um homem de capa preta acendeu a headline sem um braço, com uma longa espada na cintura. Passo a passo, ele avançou em direção ao epicentro estrondoso de Mary Geoise, sem se deixar abater pela terra trêmula e pelas explosões ensurdecedoras. Nas profundezas do castelo de Pangeia, no coração do mundo, onde as 20 espadas de reis antigos estavam cravadas no chão ao redor do trono vazio, uma figura solitária estava sentada, envolta em vestes negras como Breu, um soberano das sombras. Era Imu. Eles lentamente levantaram o olhar para o céu. Seus olhos, sem fundo, imóveis como se pertencessem a um vazio eterno, perfuravam as camadas de pedra, aço e santidade até os céus acima de Mary Geoise. E ali, flutuando sozinho em meio ao mar de nuvens, Ron se levantou. Vestido em um negro esvoaçante, com seus cabelos escuros dançando ao vento, ele pairava nos céus como um soberano que descia dos céus. Com as mãos calmamente cruzadas, ele observava com seus olhos Tenseigan, aqueles orbes azuis profundos que não refletiam nenhuma emoção, apenas uma determinação inabalável. Acima das nuvens, ele tinha uma visão de toda Mary Geoise, e do imponente trono da dominação mundial, o castelo de Pangeia. Ele já havia sentido a presença de Imu, e Imu, por sua vez, também o notou. Céu e terra. Céu e terra. Dois reis invisíveis, presos em um olhar através dos reinos. Um confronto silencioso que poderia destruir o próprio mundo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 246. O confronto entre Fênix, Marco e Ace contra Akainu continuou. Embora estivessem claramente em desvantagem, a dupla conseguiu, por pouco, se manter. Em outra frente, Sabó, agora fortalecido pela fruta Brilho Brilho, lutou ao lado de Bartolomeu Kuma contra o almirante da frota Sengoku. Graças às habilidades de Kuma, que podiam absorver ondas de choque, eles estavam gradualmente ganhando vantagem. Boa Hancock e Kuina estavam em combate contra Fugitora. O principal comandante do CP-00 trocou golpes ferozes com Dragon. Enquanto isso, Aokiji e Kong lutaram contra o monstruoso Kaido transformado em dragão. O campo de batalha era um caos absoluto. Os céus trovejavam e o chão tremia. A outrora majestosa e antiga arquitetura da Terra Santa Mary Geoise desmoronou sob o peso desta guerra épica. Até a própria headline, conhecida por sua rocha normalmente durável, semelhante ao ferro, começou a se romper sob o poder dessas forças titânicas. Rachaduras se espalhavam em todas as direções. A guerra estava no auge. Kaido, em sua forma de dragão, lançou um raio de sua boca escancarada, destruindo uma coluna de gelo lançada por Aokiji. Mas antes que pudesse desfrutar de seu poder, um soco devastador de Kong atingiu seu corpo enorme. Kaido recebeu todo o impacto do soco de Kong. A dor percorreu seu corpo colossal, mas em vez de recuar, a loucura em seus olhos dracônicos apenas se intensificou. Hahaha. Agora é esse o tipo de guerra pela qual eu vivo. A guerra é a emoção máxima. Ao redor deles, oficiais da marinha e estrategistas como o vice-almirante Tsuru observavam em silêncio sombrio. Kaido, com um rugido, lançou uma lâmina de vento que lançou Kong para trás. Seu corpo imenso espiralou pelo ar como uma serpente celestial, criando ciclones em seu rastro. Um dos 4 imperadores, Kaido, que monstro problemático, murmurou o 5 ancião de bigode encaracolado, seus olhos frios fixos na besta voadora. Parece que Kong não é tão jovem quanto costumava ser, acrescentou o ancião de barba longa, coçando o queixo. Ainda bem que só um dos 4 imperadores se juntou à briga, observou o ancião loiro. Mais um, e estaríamos em sérios apuros. Mas assim que essas palavras saíram de sua boca, sua expressão congelou. Os outros 4 anciãos se voltaram bruscamente para o céu, com os rostos endurecendo. Tem mais. Outra força entrando no campo de batalha? Suas suspeitas foram confirmadas um instante depois. Do céu, um corte monstruoso, envolto em haki avassalador, desceu como um julgamento divino. Os olhos de Akainu se arregalaram pouco antes do ataque, cortando-o para baixo e afundando-o no chão com um estrondo estrondoso. Então, de cima, um canhão de ar comprimido veio em direção ao comandante do CP-00, que ainda estava travando uma batalha com o Dragon. O Dragon não desperdiçou a oportunidade. O rugido do dragão trovão. Com uma garra imbuída de relâmpagos crepitantes e do haki cru do conquistador, Dragão atacou. Zero foi jogado no chão com uma força devastadora, abrindo uma cratera profunda sob ele. Dentro da cratera de impacto, a máscara branca imaculada de Zero jazia estilhaçada, revelando o rosto ensanguentado de um homem de meia-idade. Sangue escorria pelos cantos da boca e sua respiração era fraca. Embora ele tivesse ativado o Tekai no último segundo, não foi o suficiente. Seus órgãos internos foram devastados pela força combinada dos 2 ataques consecutivos. Agora, ele ativou a forma avançada de retorno à vida, recorrendo à sua própria força vital em uma tentativa desesperada de reparar o dano. Mas ele precisava de tempo. E o tempo não estava do seu lado. Então, 2 novas figuras entraram no campo de batalha. No momento em que apareceram, ondas de choque percorreram todos os cantos da zona de guerra. Esse é, o antigo almirante dos Punhos Negros? E o Rei das Trevas, Heilig. Até mesmo oficiais de alta patente da marinha, incluindo Aokiji, ficaram visivelmente abalados. Zephyr, sensei. De jeito nenhum. Isso tem que ser uma piada.
A pura descrença fez Sengoku tremer. Com um rugido de fúria, ele forçou Sabo a recuar com uma onda de choque dourada e se virou para confrontar os recém-chegados. Zephyr, você era um almirante da marinha. Como ousa ficar ao lado de piratas contra o governo mundial? Zephyr encontrou seu olhar furioso com nada além de um sorriso frio e irônico. Sengoku, você não mudou nada. Você... Os olhos de Sengoku brilharam enquanto ele cerrava os punhos, rangendo os dentes de raiva. De pé no meio dos destroços do Mary Geoise, Hyleg, envolto em uma capa cinza e ajustando seus óculos redondos, agarrou o punho de sua espada longa. Seus olhos se voltaram para o castelo de Pangeia à distância. O que Roger não conseguiu terminar. Eu terminarei no lugar dele. Hyleg levantou sua espada e cortou o ar à distância. Um golpe colossal de espada em forma de lua crescente e envolto no poderoso aqui do armamento, avançou com um ímpeto avassalador, indo direto para o castelo de Pangeia. Impudente. Um rugido furioso ecoou de dentro do castelo. No momento seguinte, um golpe feroz, envolto em uma aura fantasmagórica espessa e ameaçadora, disparou para o céu de dentro da fortaleza. Os dois tremendos ataques colidiram. Naquele instante, a luz da espada ofuscou os céus. O próprio céu se partiu em dois, rasgado por uma rachadura irregular que se estendia pelas nuvens. No topo do castelo de Pangeia, o ancião careca, vestido com vestes tradicionais, estava de pé, segurando o Shodai Kitetsu. Seu olhar era gélido ao se fixar em Hyleg. Hyleg, você entende as consequências de se envolver em algo assim? Consequências? Hyleg riu com vontade. Sou apenas um velho feito de ossos agora. Que consequências poderiam me assustar? É assim mesmo. A expressão do ancião careca tornou-se sombria. Shodai Kitetsu, envolto em uma aura negra e sinistra, irradiava uma aura de decadência e morte tão intensa que envolveu Mary Geoise inteira em uma escuridão opressiva, enviando um arrepio aos corações de todos os presentes. A expressão de Kuina tornou-se solene. Como uma espadachim que havia adentrado o reino do grande mestre espadachim, ela podia sentir a aura aterrorizante da espada irradiando daquele homem. Estava no mesmo nível do Mihawk. E então mais dois anciões apareceram ao lado do careca. O ancião loiro e aquele com o bigode adunco. De pé no topo do grande castelo de Pangeia, os três anciões estavam ombro a ombro. Kaido, em sua forma de dragão, estreitou os olhos enquanto os encarava. Então eles finalmente se mostram, os 5 anciões. Enquanto Kong observava com uma intensidade sombria, a enorme forma draconica de Kaido começou a encolher. Ele se transformou em sua forma híbrida mais forte. 10 metros de altura, o corpo inteiro coberto de escamas, dedos terminando em garras, um enorme canabo apoiado no ombro, músculos salientes, presença avassaladora. Era uma fera em forma de homem e dragão, irradiando um poder bruto que fazia tremer até os mais bravos. Sorrindo como um louco, Kaido levantou a cabeça para encarar os 5 anciões. Aqueles que estão no topo do poder deste mundo, se vocês tiverem coragem, venham e me matem. Ele pisou forte no chão. A terra explodiu sob seus pés enquanto seu corpo imponente subia ao céu, mirando diretamente os 3 anciões no topo do castelo de Pangeia. Kong avançou para interceptá-lo, seu punho direito envolto em armamento aqui, lançando um soco poderoso. Kaido balançou sua kanabo em um amplo arco. Bum! Os dois colidiram em um choque ensurdecedor de aqui. Relâmpagos vermelho sangue estalaram no céu. Saia da minha frente. Os olhos de Kaido ardiam vermelho sangue de loucura. O poder surgiu no kanabo em suas mãos, dobrando e depois triplicando. O que? A expressão de Kong mudou drasticamente. E no instante seguinte, ele foi lançado voando, atravessando prédio após prédio, e sua figura acabou sendo engolida pelos destroços. Com Kong desaparecido, Kaido chegou aos anciões. Ele lançou seu kanabo sobre eles, imbuído de imensa força bruta, aqui e relâmpagos crepitantes. Trovão retumbante dos 8 trigramas. O ancião careca levantou sua espada e atacou. O ancião loiro desferiu um soco devastador. O ancião de bigode adunco levantou a palma da mão, onde fios de luz brilhante se retorciam, dobravam e deformavam o próprio espaço. O trovão retumbante dos 8 trigramas de Kaido colidiu com a força combinada deles. Toda a headline tremeu. A realidade ao redor dele se distorceu e se deformou sob o impacto de seus poderes avassaladores. O espaço se rachou, retalhado em rajadas de energia negra capazes de cortar qualquer coisa. Castelo de Pangeia, o símbolo da autoridade celestial. Começaram a ruir sob a força do choque. Vamos também, disse Hyleg enquanto erguia sua espada e avançava direto na direção dos 5 anciões. Zephyr seguiu logo atrás dele. Do chão rachado, Akainu emergiu em uma torrente de magma derretido. Retomando sua forma humana, sua expressão era estrondosa. Aquele velho. Nunca pensei que ele trairia a justiça desse jeito. Como esperado, todos eles merecem morrer. Metade de seu corpo ainda era lava, e ambos os punhos se transformaram em colossais braços de magma. Com um rugido feroz, ele os lançou para o céu. Os punhos de magma destrutivos choveram como meteoritos, cobrindo todo o campo de batalha. Vulcão Meteoro, Marco, a Fênix, Ace, Boa Hancock e Kuina se esquivaram rapidamente pelo céu. No entanto, apesar de sua agilidade, o chão abaixo foi engolido por um oceano de lava, derretendo tudo que tocava. Akainu, empunhando a força destrutiva de um desastre natural, permanecia em meio ao inferno. Seu rosto sombrio brilhava à luz do fogo, sua presença avassaladora, como um vulcão em plena erupção, pronto para devorar tudo em seu caminho. A temperatura em toda Mary Geoise subiu numa velocidade assustadora. Morra! Akainu rosnou. Ele lançou outra saraivada, desta vez mirando diretamente em Marco, Ace, Hancock e Kuina. Com a lava sob ele alimentando sua força, 4 enormes punhos de magma avançaram em direção aos 4, envoltos em calor escaldante e chamas abrasadoras. Naquele momento, um corte de aura de espada roxa, ondulando com ondas gravitacionais, cortou o ar e colidiu de frente com os punhos que se aproximavam. Todos os 4 golpes de magma foram desviados do curso, caindo no chão sem causar danos.
As pupilas de Akainu diminuíram bruscamente. Os outros olharam em choque para a figura parada não muito longe, com a lâmina do cajado na mão e o brasão da justiça sobre os ombros. Almirante? Fugitora? Impossível. Você deve estar brincando. Marco e os outros ficaram atordoados, incapazes de compreender o que estavam vendo. Aokiji pousou perto, seu corpo de gelo despedaçado já começando a se recompor após o golpe anterior de Kaido. Seu olhar fixo em Fugitora. Por quê? Ele perguntou friamente. Fugitora agarrou a lâmina do cajado ao contrário. Seus olhos brancos e puros fitavam o caos ao redor, calmos e serenos. Sou um homem fraco. Não suporto testemunhar o sofrimento, ou mal, disse ele suavemente. Aquele homem me disse uma vez, enquanto os dragões celestiais existirem, este mar jamais estará livre de miséria e crueldade. Entrei para a marinha e vim aqui só para ver com meus próprios olhos. E agora, parece que ele estava certo. Perdi aquela aposta. Diante de Akainu e Aokiji, Fugitora ergueu sua lâmina em direção ao céu. Instantaneamente, anéis de energia gravitacional roxa irromperam para cima. Lá no alto, os céus retumbavam. Um meteoro, enorme, flamejante e estrondoso, atravessou as nuvens e caiu em direção ao campo de batalha. A expressão de Aokiji ficou sombria. O rosto de Akainu escureceu ainda mais, como se ele estivesse engolindo fogo. Um após o outro. Vocês, seus desgraçados, acham que podem fazer o que querem? Ele levantou seu punho inflamado de magma e o jogou para o céu. O punho flamejante atingiu o meteoro que descia e então... Silêncio. Então, de repente, duas forças de pressão aterrorizante explodiram para fora. Bum! Uma onda de choque, calor e vento explodiu em todas as direções. Rochas derretidas e fragmentos de ilhas destruídas caíram em direção a Mary Geoise em uma tempestade infernal. Bum! 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 Grandes pedaços de magma em chamas rasgaram os céus e atingiram os antigos castelos da Terra Santa, destruindo o coração do governo mundial, uma fortaleza que permaneceu de pé por 800 anos, sem piedade. O trovão da destruição ecoou sem parar. Prédios e torres desabaram um após o outro. Para os aterrorizados dragões celestiais, era como se o próprio céu estivesse desmoronando. Era o tipo de catástrofe que eles nunca haviam vivenciado nem em 8 séculos. Pedregulhos cobertos de magma caíram em direção ao vice-almirante Tsuru e aos outros fuzileiros navais. Aokiji reagiu a tempo, levantando uma enorme parede de gelo que os protegeu dos destroços em chamas que caíam do céu. Nunca pensei que Fugitora realmente. Sengoku, em sua forma dourada de Buda, ficou paralisado enquanto observava o caos de magma e meteoros caindo. Sua expressão era sombria e pesada. Onde você acha que está olhando? Sabó apareceu de repente na frente de Sengoku, teletransportado por Kuma em um instante. Ele liberou um poderoso sopro do dragão, envolto em Haki, diretamente sobre o corpo dourado de Sengoku. Sengoku foi jogado vários passos para trás. Com um brilho penetrante nos olhos, Sengoku formou uma esfera de energia dourada na palma da mão enorme, uma onda de choque comprimida ao limite. Ele a lançou contra Sabó. Mesmo antes do ataque acontecer, a pressão ao redor de Sabó engrossou o ar, prendendo-o no lugar como se ele estivesse afundando em areia movediça. Ursus Choque. Kuma apareceu ao lado de Sabó e disparou uma onda de energia em forma de urso com um poder aterrorizante. No momento em que as duas forças devastadoras colidiram, foi como se uma explosão nuclear tivesse ocorrido. Bum! Um rugido ensurdecedor rasgou o ar. Num raio de 100 metros, o ar se estilhaçou como vidro. O chão cedeu. Rachaduras vastas e profundas se espalham do centro do quadrado como uma teia de aranha, abrindo Mary Geoise. Edifícios perto da praça desmoronaram e caíram nas enormes fissuras, desaparecendo no abismo abaixo. Não, não. Dragões celestiais e seus escravos gritavam de terror enquanto mergulhavam indefesos nos abismos sem fundo. A Terra Santa de Mary Geoise estava caindo dos céus para a terra. Capítulo 247. Nas profundezas do castelo de Pangeia. 2 membros dos 5 anciões se ajoelharam solenemente diante do trono vazio. Senhor Imu, a Terra Santa está à beira da catástrofe. É hora de usar o grande tesouro. Quem falava usava um terno escuro da marinha. Seus longos cabelos brancos caíam retos abaixo dos ombros, e sua barba espessa chegava ao peito. Enquanto erguia um cetro dourado em direção ao trono, seus olhos brilhavam com um zelo inabalável. Vestida com vestes negras esvoaçantes, Imu levantou uma mão pálida. O cetro flutuou das mãos do ancião para as dela. Ela baixou o olhar para examinar o artefato em silêncio, com os olhos vazios de emoção. Então, Imu se levantou do trono vazio, ergueu o cetro dourado acima de sua cabeça e começou a entoar um encantamento em uma língua antiga e há muito perdida. O cetro começou a brilhar, suavemente no início, depois intensamente, até que seu brilho iluminou toda a câmara. Os 2 5 anciões ajoelhados curvaram suas cabeças, com os rostos tomados por uma devoção fanática. Quando o canto terminou, a luz do cetro tornou-se ofuscante, reunindo-se em um único pilar radiante que atravessou a cúpula do castelo e disparou direto para o céu. Do outro lado do mundo, em Marineford, no campo de batalha de Luffy e no topo da Headline em Mary Geoise, todos pararam, momentaneamente paralisados pelo espetáculo. Todas as cabeças se voltaram para o céu com os olhos arregalados. Mesmo aqueles na primeira metade da Grand Line e no distante Novo Mundo podiam ver a luz ofuscante. O raio colossal irrompeu do cume da Headline e se elevou em direção ao céu, como se conectasse este mundo ao outro. No céu, Ron estreitou seus olhos azuis de Tenseiga enquanto pairava alto sobre o campo de batalha. Com sua poderosa capacidade ocular, ele conseguia ver o que os outros não conseguiam. Além do brilho do pilar, ele vislumbrava seu destino. O espaço estava distorcido. Quando o brilho desapareceu, o que o substituiu foi uma fenda aberta, uma imensa fenda escura como breu rasgando o firmamento acima. Os 3 5 anciões que lutavam contra Kaido, Zephyr e Rayleigh olharam para cima com um fervor maníaco brilhando em seus olhos.
Zephyr e Hyleg olhavam para o céu com expressões sombrias. Aquilo é. Sengoku franziu a testa, murmurando baixinho. Não me diga. Finalmente está voltando para este mundo. Um dragão celestial ancião tremeu de alegria. Este é o poder divino que nossos ancestrais nos deixaram para nos proteger. Uma das 3 armas antigas, Urano. Estrondo. De dentro da fenda, um enorme olho vermelho vertical se abriu de repente. Uma aura sufocante caiu sobre a terra. Nos 3 campos de batalha no topo da headline, guerreiros e piratas pararam onde estavam, com os olhos cheios de descrença. Então, 2 garras monstruosas de dragão rasgaram a fenda já enorme, abrindo-a ainda mais com um grito ensurdecedor. E do abismo emergiu uma figura colossal, abrindo suas asas enquanto voava para o céu acima de Mary Geoise. Suspiros ecoaram pelo campo de batalha. Flutuando acima com suas asas projetando uma enorme sombra sobre a terra, estava um dragão negro, com mais de 500 metros de comprimento. Suas escamas brilhavam como obsidiana, e cada batida de suas asas agitava as nuvens. É um dragão, alguém murmurou, atordoado e descrente. À distância, Dragon, líder do exército revolucionário, encarou a criatura enorme com uma expressão grave. Será que é Urano? Comparado a essa criatura, até o dragão vermelho artificial de Punk Hazard parecia um brinquedo de criança. Este dragão negro não era uma arma, era um legado, um testemunho vivo do poder do grande reino que existiu 800 anos atrás. Os 5 anciões emergiram do interior em ruínas do castelo de Pangeia, caminhando atrás de Mu de túnica longa. No momento em que o dragão negro a viu, seus olhos inteligentes e vermelhos se estreitaram bruscamente. E naquele instante medo e submissão brilharam profundamente em seu olhar. Acima do campo de batalha, sob os olhares atônitos de Ace, Sabó e os outros, o dragão negro bateu suas enormes asas e voou para pairar diretamente sobre a cabeça de Mu. Seus olhos aguçados de dragão varreram o campo devastado pela guerra abaixo. Pensar, os 5 anciões estão ao lado dela como assistentes. Quem é essa pessoa? A voz de Dragon era baixa, mas seus olhos revelavam o imenso choque que ele sentiu ao olhar para Imu. Essa aura, insondável e ancestral. Será que ela é a verdadeiramente por trás do governo mundial, aquela que Ron mencionou? Os olhos de Hyleg estavam sérios enquanto ele também fixava o olhar em Imu. Até veteranos como o almirante da frota Sengoku, Kong, Suru e Aokiji demonstravam expressões de descrença. Eles sempre acreditaram que os 5 anciões eram a autoridade máxima no governo mundial, mas agora parecia que alguém ainda mais aterrorizante estava acima deles. Imu levantou a cabeça, seus olhos sem vida brilhando com um leve brilho vermelho. Uma onda aterrorizante de Aki do Conquistador irrompeu de seu corpo. Ela varreu Mary Geoise em um instante como uma onda de maré, depois irrompeu do cume da headline e se espalhou pelo mundo inteiro. Os céus acima da Grand Line e do Novo Mundo mudaram de cor em um instante. Em inúmeras ilhas, as pessoas foram esmagadas pela pressão. Muitas caíram no chão, com os olhos revirados e a consciência perdida devido à força da força. Até Luffy e Zoro, que tinham acabado de derrotar Vevil, foram duramente atingidos pela pressão. Seus corpos congelaram por vários segundos, suas mentes em branco. Quando recuperaram a consciência, olharam em choque na direção de Mary Geoise. Que diabos é essa aura aterrorizante? Quem poderia ser? Ainda tem alguém assim lá fora no mar? De volta a Mary Geoise. Ace, Sabó e Marco ficaram igualmente abalados, olhando para Imu com horror. Esse poder. Isso não estava dentro dos limites de nada que eles já tivessem conhecido. Ela é forte, inimaginavelmente forte. O governo mundial estava escondendo alguém como ela todo esse tempo? Zephyr, Hyleg e Dragon tinham expressões pesadas. Até Kaido, agora em sua forma mais forte, tinha o olhar fixo em Imu à distância. Nem os almirantes, nem o almirante da frota, nem mesmo os 5 anciões emitiam o tipo de aura ameaçadora que ela emitia. Dela, Kaido podia sentir a sombra da morte pairando sobre ele. Um nível além do 3º estágio, ela atingiu o 4º estágio, uma forma suprema do Aki do Conquistador, exatamente como eu pensava. Uma voz calma ecoou pelo tenso campo de batalha. Todos olharam instintivamente em direção à sua fonte. Vestido com sua capa preta característica, Gon apareceu de repente no centro da praça destruída, bem na frente de Imu. Sengoku cerrou os punhos com força e olhou feio para ele. Então, você finalmente chegou. Enquanto todos os olhos se voltavam para ele, Ron estava ereto, com a lâmina carmesim lua de sangue embainhada na cintura e as 2 mãos cruzadas atrás das costas. Sua expressão era composta, calma, totalmente imperturbável. Seus olhos azuis profundos brilhavam como cristais, como se fossem capazes de ver através de toda a realidade. Ele olhou diretamente para a mulher na longa capa negra e falou com um leve sorriso. Essa aura antiga, desolada e decadente, se meu palpite estiver correto. Você deve ter usado o poder de alguma Akuma no Mi para sobreviver desde 800 anos atrás. As expressões dos 5 anciãos mudaram drasticamente em um instante. Todos em Mary Geoise ficaram abalados com aquela única frase. O olhar morto de Imu permaneceu fixo em Ron. Mas, isso não importa mais. Ron lentamente sacou a lâmina carmesim da cintura e a apontou para frente, sem tirar os olhos de Imu. Porque tudo acaba hoje. Um rei veio enfrentar outro rei. Este não foi um mero começo. Seria o fim de todas as coisas. Capítulo 248. Sentindo a aura mortal que irradiava de Ron, rugido,
O dragão negro circulando no céu soltou um rugido ensurdecedor que quebrou o silêncio tenso. Suas mandíbulas se abriram, liberando um raio ofuscante de energia destrutiva, um sopro de dragão que cortou o céu enquanto descia como uma avalanche, avançando direto em direção a Ron. E ainda assim, Ron não se moveu. O ataque foi como o julgamento dos deuses, pronto para destruir tudo em seu caminho, descendo em sua direção com um ímpeto incontrolável. Então, um golpe poderoso, revestido de Aqui e com força imensa, veio cortando o ar à distância. Bum! Ela rasgou o sopro do dragão no ar, dividindo o ataque como uma lâmina cortando fumaça. Todos ficaram em choque. E quando viram quem havia chegado? Lá estava Shanks, o ruivo, com a espada na mão, com Ben Beckman calmamente ao seu lado. Suspiros irromperam por todo o campo de batalha. Um dos 4 imperadores, Shanks ruivo. Até Sengoku e Kong, que já tinham visto sua cota de tempestades, ficaram visivelmente atordoados. As expressões dos 5 anciões se contorceram em descrença. Ninguém, nem os fuzileiros navais, nem os aliados de Ron, esperava por isso. Um dos 4 imperadores havia entrado no campo de batalha. E não qualquer um, o próprio Shanks. Um dos 5 anciões ao lado de Mu não conseguiu se conter e rugiu furioso. Shanks, você ousa ficar do lado deles? Shanks olhou para eles com um olhar frio e penetrante. Sua voz era calma, mas carregava o peso de uma maré rebentando. Ficar do lado deles? Você fala como se eu já tivesse estado do seu lado. Ele ergueu a espada lentamente, apontando-a diretamente para os 5 anciões de rosto sombrio. Não me entenda mal. Eu sou um pirata que navega pela liberdade. Nunca fui seu aliado. Você? A raiva distorceu os rostos dos 5 anciões enquanto eles o encaravam, sua intenção assassina tangível no ar. Devíamos ter eliminado todos os piratas deste mar quando tivemos a oportunidade. E só agora você está percebendo isso? Beckman zombou, com um charuto entre os lábios. Seus olhos estavam calmos, mas cheios de desafio. Erguendo seu rifle prateado, ele o mirou diretamente em quem falava. Não se mova. O que você acabou de dizer? O ancião, vestido com um terno preto, usando um chapéu com uma barba branca espessa e cabelos cacheados, riu friamente, sua fúria transbordando. Um mero pirata, me dando ordens? Uma aura aterrorizante irrompeu de seu corpo enquanto ele avançava com passos firmes, desaparecendo num piscar de olhos. Mas Beckman estava pronto. Seu Aqui de observação atingiu o ápice, vislumbrando o futuro. Em uma fração de segundo, ele disparou. Uma bala firmemente envolta em armamento Aqui foi disparada direto para a testa do ancião quando ele reapareceu. Os olhos do ancião se estreitaram. Com um único dedo ele atacou. Arma do dedo do inferno. A força do golpe formou um canhão de ar comprimido que estilhaçou a bala no ar. Mas Beckman já estava se movendo. Com um borrão de velocidade, ele surgiu acima do ancião, agora empunhando sua lâmina e seu rifle. Sua mão esquerda desferiu um golpe com a espada embebida em Aqui. Celestial, arte em papel. Como uma folha de papel ao vento, o corpo volumoso do ancião se contorceu impossivelmente, esquivando-se do ataque em um ângulo descontrolado. O golpe de Beckman, em vez disso, atingiu o chão, abrindo uma fissura de 100 metros de comprimento na terra. Os olhos de Beckman se estreitaram. Agora ele entendeu. Este 5 ancião não era apenas forte. Ele dominava todas as 3 formas de Aqui e possuía uma técnica além dos limites conhecidos dos 6 poderes usados pelos fuzileiros navais. Enquanto isso, o ancião de cabelos longos e brancos ao lado de Mu assentiu respeitosamente e então deu um passo à frente no campo de batalha, chocando lâminas com as de dragão. Ele empunhava a fruta do vazio, uma versão superior da fruta da porta a porta, que lhe garantia domínio sobre o próprio espaço. O ancião careca com uma espada e um olhar severo enfrentou Heilig, com sua esgrima impecável e cada movimento com Aqui de nível mestre. O ancião loiro, um bruto no combate corpo a corpo, havia refinado o Aqui do armamento até o 3º e mais avançado estágio. Ele avançou para a batalha contra Zephyr, com os punhos se chocando com um impacto estrondoso. Então veio o ancião de bigode curvo, um usuário de uma fruta mítica de Zoan, a tartaruga dragão, totalmente desperta. Sua estrutura maciça irradiava uma defesa inquebrável, e ele lançava orbes de energia devastadora de sua mandíbula. Agora ele enfrentava Kaido totalmente transformado, e cada golpe fazia o campo de batalha tremer. Pela primeira vez, os 5 anciões, aquelas figuras enigmáticas no topo do mundo, revelaram seu verdadeiro poder ao mundo. Cada um deles era um monstro por si só. Em meio ao caos, o almirante Akainu lutou contra Fugitora, Marco, a Fênix e Ace, o punho de fogo todos ao mesmo tempo. Mas com Fugitora agora ao lado de Ron, a balança mudou. O outrora dominante Akainu agora se via lentamente sendo empurrado para trás. Ferido pelo violento confronto com Kaido, Aokiji se viu encurralado por Boa Hancock e Kuina. A devastadora saraivada de golpes de Hancock chovia como uma tempestade, enquanto a implacável aura da espada de Kuina destruía suas técnicas de congelamento. As 2 mulheres subjugaram Aokiji, deixando-o sem chance de ajudar seus aliados. Em outra frente, Sabo e Bartolomeu Kuma se defendiam contra Sengoku. Onda de choque se chocava contra a onda de choque em uma troca cataclísmica, e a fruta brilhante de Sabo mantinha Sengoku em alerta. O lendário fuzileiro naval estava sendo lentamente repelido. Enquanto isso, Shanks, o ruivo, caminhava em direção a Ron. Olhando para o dragão negro que se enroscava acima do campo de batalha, disse calmamente: eu cuido daquele dragão. Não ouse perder. Com isso, ele deu um passo à frente e lançou-se alto no ar, com a espada na mão. Entre os fragmentos flutuantes das ilhas destruídas de Mary Geoise, Shanks voou em direção ao dragão negro, pronto para atacar. Não perca, hein? Ron apertou ainda mais a lâmina vermelho-sangue em sua mão, o olhar fixo na figura abismal de Mu à sua frente, tão escura, tão profunda, que parecia devorar toda a luz. Os cantos de sua boca se ergueram levemente.
Eu nunca pensei em perder. Neste exato momento, a terra sagrada de Mary Geoise havia se tornado uma zona de guerra cataclísmica. Os combatentes mais ferozes de além-mares travavam batalhas que rachavam os céus e dividiam a terra. Cada técnica, cada ataque transbordava de poder avassalador e era imbuído de aqui intenso. Relâmpagos carmesim, nascidos dessas colisões violentas, arqueavam-se pelos céus em todas as direções. Acima do campo de batalha, no céu repleto de rochas flutuantes, um homem e um dragão travavam uma batalha devastadora. Golpes de espada impregnados com o aqui do conquistador colidiam com rajadas de sopro explosivo de dragão, tingindo os céus de um vermelho sangue profundo. Ondas de choque negras rasgavam o céu, espalhando-se do cume da headline e ecoando pelo mundo. Todos podiam sentir. A Terra Santa estava entrando em colapso. Com o líder do CP-00 derrotado por Dragon, com o comandante Kong mandado embora por Kaido, com o almirante Fugitora desertando, e agora, os piratas ruivos aparecendo do nada. Eles já tinham jogado todas as cartas que tinham, mas ainda assim estavam sendo repelidos. Eles estavam perdendo. Sabor reapareceu de repente ao lado dele e lançou um chute lateral radiante. Estrondo. Sengoku foi jogado para trás dezenas de metros. Rangendo os dentes, ele encarou Sabor e a figura imponente de Kuma furiosos. Droga! Ele já sentia sua resistência se esvaindo a uma velocidade alarmante. Não demoraria muito para que ele não conseguisse mais sustentar sua forma dourada de Buda. E Kong? Kong provavelmente também não tinha forças para retornar à batalha. Se algum novo reforço aparecer do lado deles. Não. Uma sacudida repentina percorreu a mente de Sengoku. Se a resistência fosse levada em consideração na equação, então essa batalha não estaria mais equilibrada. A balança estava se inclinando, e estava pendendo para o lado dos seus inimigos. Nós realmente vamos perder? Seus punhos cerraram-se. Não, ainda não. Ainda havia esperança. Os olhos de Sengoku se voltaram para uma parte distante do campo de batalha. Lá, Ron e Imu estavam a 100 metros de distância frente a frente, em um espaço silencioso e vazio. Em meio ao caos, a presença deles criava uma quietude sinistra, um espaço desconectado do resto do mundo, como um bolsão de silêncio dentro de uma tempestade. O olhar de Sengoku se fixou neles, e uma centelha de esperança brilhou em seus olhos. Se aquele ser misterioso, aquele que até mesmo 5 anciões reverenciavam, pudesse vencer este duelo, então esta guerra ainda pode ser deles. Afinal, Imu fez sua jogada. Ela ergueu sua espada longa e atacou Ron de longe. Não havia aura de espada. Não havia pressão de ar. Não havia som. Era como se nada tivesse acontecido. E ainda assim, Ron desapareceu de onde estava. No momento seguinte, o prédio atrás de onde ele estivera estava nitidamente dividido ao meio, com um corte preciso atravessando sua estrutura diagonalmente. Mais atrás, até o próprio céu revelava um rasgo fino como uma navalha que se estendia por quilômetros, como se uma lâmina invisível tivesse varrido o céu e a terra. Tudo no caminho daquele ataque foi cortado em 2 sem fazer barulho. Sua esgrima Ron apareceu ao lado de Imu, com a lua de sangue na mão e os olhos azuis brilhantes semicerrados. Há um traço de espaço, não, espaço-tempo naquele golpe. Se eu tivesse encarado aquilo de frente, as coisas poderiam ter corrido muito mal. Imu virou a cabeça e em seu olhar sem vida imortal, um lampejo de surpresa surgiu. Ela não esperava que ele fosse desviar daquele golpe. Você viveu demais, disse Ron friamente. Todo esse poder, mas nenhuma sutileza? Então, ele cortou com sua lâmina. Um clarão vermelho rasgou o ar. Naquele instante, uma teia de fios vermelho-sangue brilhou e surgiu, tecendo uma intrincada rede de morte. Esses fios de energia avançaram em direção a Imu como uma tempestade de navalhas com a intenção de cortá-la em pedaços. Imu não sacou sua lâmina novamente. Mas em seus olhos mortos, um brilho fantasmagórico cintilou. Algo assustador. O espaço ao redor dela começou a se torcer e se deformar de uma forma bizarra, como inúmeros redemoinhos sobrepostos sob uma superfície oceânica vítrea. A teia de energia da espada cor de sangue que Ron havia liberado caiu naquela distorção, mas em vez de atingi-la, desapareceu completamente, puxada para os caminhos giratórios daqueles vórtices espaciais e lançada em um vazio sem fim. Não conseguiu tocá-la de jeito nenhum. Observando tudo isso se desenrolar, os pensamentos de Ron se aguçaram. A natureza dos poderes dela. Ele estava ficando mais certo agora. Uma habilidade da Akuma no Mi, provavelmente relacionada à distorção. No momento em que estava prestes a usar seu Haki de observação avançado para espiar um fragmento do futuro, percebeu algo assustador. O futuro era nebuloso, nublado, quase completamente obscurecido. Mesmo com seu Haki de observação avançado, era como tentar enxergar através de uma parede de neblina. Naquele momento, Imu levantou sua mão esquerda livre e a girou na direção de Ron com uma graça casual, porém assustadora. Diante de Ron, o próprio ar começou a se estilhaçar, como camadas de vidro frágil sob imensa pressão, colapsando em sua direção como se sugado por uma terrível força gravitacional. Aquela distorção sinistra se lançou em sua direção. Os instintos de Ron se aguçaram. Essência da força, nível 5, ativada. Ele balançou sua lâmina violentamente. Um enorme corte carmesim, espesso, brutal e pulsante com Haki de armamento, irrompeu em um arco circular ao redor dele, espalhando-se em todas as direções. A força bruta do golpe atingiu a distorção de Imu. Os dois poderes incríveis colidiram. E por um breve instante, tudo ficou em silêncio. Então, Buon! Uma explosão devastadora atingiu o campo de batalha. Uma onda de choque monstruosa irrompeu entre eles, devastando tudo em seu caminho. O chão sob eles começou a ceder, rachando. Enormes pedras flutuaram no ar, apenas para se desintegrarem em pó um segundo depois. Quando a poeira baixou, a área entre eles havia desaparecido completamente.
Onde antes havia terra firme, agora se abria um abismo profundo e infinito, um abismo que parecia cortar o próprio mundo ao meio. Ron e Imu estavam em lados opostos, com as lâminas em punho. E acima deles, uma cicatriz colossal havia cortado o céu, estendendo-se por dezenas de milhares de metros. Em suas profundezas, relâmpagos dourados e arcos carmesim do Aqui do Conquistador se chocavam e se retorciam, iluminando os céus com seu duelo furioso. A cena era de tirar o fôlego, um confronto de titãs em um mundo que mal conseguia contê-los. Os olhos sem vida de Mu se fixaram em Ron e pela primeira vez sua voz quebrou o silêncio. Você não é dessa linhagem, mas é perigoso. Você deve ser apagado. Sua voz era jovem, mas havia algo antigo enterrado nela, algo desgastado por séculos. Ela existia há mais de 800 anos. Mesmo que seu corpo permanecesse imortal, seus pensamentos, sua alma, já haviam se deteriorado há muito tempo. Apenas uma missão a mantinha presa a este mundo. Para apagar a linhagem daquele clã. Para eliminar qualquer coisa, ou qualquer pessoa, que pudesse ameaçar o governo mundial. Capítulo 249. Num instante, Imu desapareceu de onde estava. Um segundo depois, ela reapareceu bem diante de Ron, sua lâmina brilhando enquanto ela o golpeava, lançando-o pelo ar com um único golpe. Teletransporte? Não, até mesmo o movimento espacial deixa rastros. Não tem como escapar desses olhos. Sangue jorrou do peito de Ron enquanto ele era arremessado para trás, girando no ar. Seus penetrantes olhos azuis se fixaram em Imu, agora parado onde ele estivera antes. Um pensamento ousado surgiu em sua mente. Será que ela distorceu o próprio tempo? Sim, tinha que ser isso. Ela não se moveu na velocidade da luz. Em vez disso, dobrou o tempo, comprimindo o intervalo que levaria para alcançá-lo. Para Ron, parecia apenas que ela havia aparecido na frente dele em um instante. Essa era a única explicação que fazia sentido. Porque com seu mundo transparente, aqui de observação, e aqueles olhos Tenseigan, não havia como ele não ver nenhum sinal de sua aproximação. Ron aterrissou com força, deslizando pela terra despedaçada, com as botas abrindo cicatrizes profundas na pedra. Sangue escorria de seu ferimento, mas ele não se importou. Seu olhar permaneceu fixo em Imu. Ela consegue distorcer o espaço. E agora o tempo também. Essa habilidade está completamente quebrada. Agora não havia mais dúvidas. Esse era o poder de uma Akuma no Mi totalmente desperta. Do outro lado do campo de batalha, Imu olhou para Ron, cujo ferimento no peito já começava a fechar, a carne se unindo diante de seus olhos. Pela primeira vez, um lampejo de dúvida passou por seu olhar insensível. Aquilo era realmente um corpo humano? O golpe dela foi preciso, letal. Ela pretendia cortá-lo ao meio. Mas a resiliência dele superou em muito as expectativas dela. Ele reagiu bem a tempo, recuando, e assim a espada dela apenas rasgou seu peito, sem atingir seus órgãos vitais. Ainda assim, não foi um ferimento leve. Para um humano, uma regeneração tão rápida deveria ser impossível. Nem mesmo os despertares do tipo Zoan conseguiam se recuperar tão rápido, a menos que ele fosse um monstro do nível de Kaido. E de fato, com uma vitalidade acima de 5.000, e tendo se fundido perfeitamente com o lendário corpo de sábio, a força vital de Ron rivalizava até mesmo com a chamada imortalidade de Kaido. 15 segundos após o ataque, Ron permanecia imponente sobre o chão em ruínas. Seu longo casaco preto se abria, o vento balançando seus cabelos negros como tinta. Seu peito, exposto pela frente rasgada da camisa, revelava uma musculatura magra e poderosa. O horrível ferimento de espada havia desaparecido. Nem mesmo uma cicatriz restava, apenas algumas manchas de sangue manchavam sua pele. Ele agarrou sua lâmina carmesim na mão direita e sorriu para Imu. Esse último ataque, quantas vezes mais você consegue repeti-lo? Imu não disse nada. Antes que outra palavra pudesse ser dita, Ron desapareceu, sem som, sem aviso. Imu também desapareceu de vista naquele mesmo momento. No instante seguinte, eles apareceram no ar, com as lâminas desembainhadas, e se chocaram com toda a fúria dos deuses. Antes que as espadas se encontrassem, seus Aki colidiram primeiro. Bum! Um choque de pressão ensurdecedor explodiu para fora. Relâmpagos carmesim e vermelho sangue se enrolavam e se retorciam ao redor de suas figuras, riscando o céu em uma teia caótica de destruição. Abaixo deles, o chão foi destruído em um instante. Todo o castelo de Mary Geoise foi arrasado pela onda de choque, a poderosa estrutura foi reduzida a escombros. Até mesmo Shanks e Dragão Negro, que estavam travando um duelo feroz, foram levados pela força. Nos céus acima de Mary Geoise, a 10.000 metros de altura, o mar de nuvens se abriu, formando um buraco enorme com mais de 1 quilômetro de largura. Bum, bum, bum. A própria terra tremeu, rugindo em agonia. Uma fenda enorme se abriu abaixo deles, tão profunda que parecia se estender até as entranhas do próprio mundo. Era como se toda Mary Geoise estivesse prestes a ser dividida em duas. E se essa cisão continuasse a se espalhar? Então a própria Headline seria rasgada, criando um vasto cânion que ligaria a primeira metade da Grand Line ao novo mundo. Um brilho de luz divina brilhou nos olhos azuis de Ron. A onda de choque lançou Imu para longe, fazendo-o voar. E então Ron estendeu a mão. Do ar à sua frente, ele puxou uma lâmina do vazio. Lâmina negra, Shuzui. Agora empunhando duas armas, sua espada vermelho sangue em uma mão e a lendária Shuzui, forjada em preto com Aki de armamento na outra. Os ventos uivavam. Seu casaco era largo. O próprio ar tremeu quando Ron respirou fundo, e ativou a forma mais poderosa do seu estilo de espada. Respiração do sol, forma final. Estilo de lâmina dupla, arte suprema da respiração do sol. Purgatório, céu e terra em cinzas. O fim havia chegado. Enquanto os olhos de Ron brilhavam com um tom vermelho intenso, ele abaixou suas duas longas lâminas roxo-escuras, cada uma envolta em Aki limitado e uma aura de espada aterrorizante.
A própria temperatura do mundo aumentou. 2 cortes monstruosos, um negro como breu, outro vermelho carmesim, cada um se estendendo por milhares de metros, rasgaram o céu em forma de cruz, queimando com chamas negras inextinguíveis. Como o golpe de um deus dividindo os céus, os 2 cortes desceram diretamente em direção a Imu, vindos de cima. O céu inteiro estava pintado em tons de preto profundo e vermelho brilhante devido ao balanço. Cada alma que testemunhou esse ataque tremeu de espanto e horror. No ar, o olhar de Imu se aguçou. Ela levantou a mão e avançou. Um poder monstruoso e distorcedor da realidade irrompeu ao redor dela, deformando e quebrando o próprio espaço em um escudo espiral de distorção, sua linha final de defesa. Bum! O golpe em forma de cruz atingiu com força a barreira espacial distorcida. O espaço rachou e desabou ainda mais, quebrando-se como vidro estilhaçado sob o peso da energia da espada e do inferno negro. Chamas negras sem fim e aura de espada fluíram para o vazio através da dimensão fraturada, e parte do fogo do purgatório escapou, deixando um rastro como meteoros pelo céu. Vendo que o ataque havia sido bloqueado, os pensamentos de Ron se moveram como um raio. Ele brandiu a espada novamente. Mas Imu piscou e desapareceu. Ela apareceu novamente de repente sem aviso, bem na frente de Ron. Dessa vez ela estendeu a mão, a palma cheia de uma energia distorcida e aterrorizante, enquanto se lançava para despedaçar o corpo de Ron com a força bruta do colapso espacial. Mas, os olhos de Ron brilharam com um brilho divino. Um orbe negro em busca da verdade se materializou entre a palma da mão dela e o peito dele. No momento em que a mão de Imu se aproximou, a força espacial avassaladora que ela havia reunido foi completamente devorada pela esfera negra, como se tivesse sido engolida por um buraco negro em miniatura. Um raro lampejo de choque cruzou o rosto de Imu. Sem lhe dar tempo para reagir, a perna direita de Ron, endurecida pela força total do Aqui do armamento e negra como a obsidiana, cortou o ar com um estrondo estrondoso. Envolto em pura pressão, seu pé acertou em cheio o corpo de Imu. Colidir. A figura de Imu foi arremessada em direção ao chão como uma estrela cadente. Ela atingiu a superfície da headline com uma força de fazer tremer os ossos. Bum! O alicerce indestrutível da headline tremeu violentamente. Primeiro, uma cratera com mais de uma dúzia de metros de largura desabou. Então a terra dentro de 100 metros deprimiu. Então 500 metros ao redor do local do impacto afundaram como um poço desmoronando em camadas, um após o outro como uma onda de terremotos. Pairando sobre a cratera, Von levantou a mão e lançou o orbe da busca da verdade no poço. A explosão que se seguiu foi como uma detonação nuclear, uma força aniquiladora que abalou o próprio núcleo da headline. Todo o campo de batalha ao redor de Mary Geoise congelou. Até Shanks e o dragão negro interromperam o confronto e se voltaram em direção ao cataclismo. À medida que as nuvens de poeira e detritos gradualmente desapareciam, Ron pairava no ar, seu casaco preto esvoaçando nos ventos fortes, observando a cratera titânica rasgada no coração da headline. Mas não havia sinal de Imu. A testa de Ron franziu-se levemente. E então, uma aura sufocante e divina irrompeu acima dele. Ele olhou para cima e suas pupilas se estreitaram. Lá estava Imu no ar, vestida com suas vestes negras esvoaçantes. Sua presença distorcia o próprio ar. O espaço ao seu redor se contorcia incontrolavelmente como uma névoa de calor, tornando sua silhueta trêmula e instável, como um reflexo em águas agitadas. Naquele momento, suas vestes escuras dançavam violentamente na tempestade. Seus olhos eram frios e insondáveis, como uma divindade antiga retornando para governar. Atrás dela, o céu se abriu, rachaduras cor de sangue se espalharam pelos céus como uma teia de aranha. Esse é o segundo despertar de uma Akuma no Mi. Os 5 anciãos olharam para cima com rostos cheios de reverência e devoção fanática. Este é o verdadeiro poder do Senhor Imu. Este é o poder de um deus. Em outro lugar, Zephyr, Heilig e outros observavam com expressões graves. Pensar que um nível de poder tão avassalador poderia existir neste mundo. Esse garoto realmente consegue vencer? Até Akainu, Fujitora e Aokiji pararam no meio da batalha, com os olhares voltados para o céu. Um lampejo de preocupação brilhou nos olhos da Imperatriz Hancock e Kuina. Não que eles duvidassem da força de Ron. Era só que o inimigo era simplesmente assustador demais. Naquele momento, Imu liberou todo o seu poder. A força distorcida que a cercava atingiu um nível avassalador, entrelaçada com o nível mais alto do Aqui do Conquistador, formando uma pressão tão grande que distorceu a própria estrutura do mundo. Todos podiam sentir aquela aura sufocante. Alguns dos fuzileiros navais mais fracos desabaram no local, inconscientes. Até mesmo veteranos experientes, oficiais calejados pela batalha, lutaram para se manter conscientes, alguns até caindo de joelhos como se obrigados a se curvar. Até Ron sentiu o peso pressionando. Lá no alto, o olhar de Imu era frio e vazio. Ela ergueu uma das mãos e pressionou Ron. Um dedo invisível e colossal de energia distorcida desceu do alto. Seu poder era tão aterrorizante que o espaço na frente de Ron se estilhaçou como vidro quebradiço. Ele sentiu imediatamente. O espaço estava sendo dobrado e deformado. Não há chance de escapar com movimento espacial. Então vou ter que encarar isso de frente. Ron exalou suavemente. Bem, então acho que está na hora de eu parar de me conter também. Desde a feroz batalha em Onigashima, em vano, ele não usou toda a sua força. Enquanto a luz divina brilhava dentro do Tenseigan azul celeste de Ron, uma enorme explosão de chakra verde irrompeu de seu corpo, envolvendo-o completamente. Vários orbes de esferas da busca da verdade flutuavam em órbita ao seu redor. Tenseigan. Modo chakra, ativado. Essência da força nível 5, ativada. Sopro do sol e fluindo. Envolto em chakra verde divino, com os cabelos esvoaçando como um deus descendo dos céus, Ron ergueu a lâmina vermelho sangue, agora envolta em chakra verde rodopiante. 3 dos orbes se transformaram, movendo-se como mercúrio negro fluindo para espiralar ao redor da lâmina.
Naquele momento, Ron estava em sua forma definitiva. E então, ele abaixou a lâmina. Um raio ofuscante de energia de espada, espesso como uma montanha e reto como um pilar divino, surgiu em direção ao céu, encontrando de frente o dedo aterrorizante do poder distorcido. Bum! A colisão de seus poderes foi cataclísmica, como dois deuses primordiais de braços dados. O espaço entre eles desmoronou em um vazio negro e escancarado, completamente destruído. E então, num instante, tudo explodiu, como um par de sóis nucleares colidindo. Inúmeros olhos atônitos observavam em silêncio total. Mary Geoise foi destruída, reduzida a escombros em um único ataque. À medida que a fumaça e a poeira se dissipavam, o topo da headline desapareceu. Em seu lugar, havia um enorme abismo que se estendia infinitamente de uma ponta a outra do horizonte. Ron ficou parado no ar, embora sua amada lâmina, lua de sangue, estivesse agora destruída e irreparável. Ele mudou para sua arma final, sua lâmina negra, Shuzui, e trocou uma série de golpes com Imu. Mas nem mesmo Shuzui, a lendária lâmina negra, resistiu. Ela também rachou e quebrou. E ainda assim a batalha ainda não havia terminado. Os dois guerreiros agora se encaravam, 10.000 metros acima da superfície, suspensos no céu como deuses guerreando pelo destino do mundo. Tempestade dimensional. A voz de Mu era calma e fria. Ela reuniu cada grama de poder distorcido dentro dela, forjando sua técnica mais devastadora até então. Ron, já ultrapassando seu limite, não recuou. Em vez disso, ele convocou mais dezenas de orbes da busca da verdade. Com um gesto, fundiu-os em uma única e ofuscante lâmina de chakra dourada. E então, de cima do mundo, explosão da reencarnação da roda dourada. Naquele dia, o mundo assistiu, e eles testemunharam isso. Uma lâmina divina dourada descendo dos céus. Ela dividiu a headline e o oceano ao redor por milhares de quilômetros. A terra se abriu. Um enorme cânion foi escavado na headline, estendendo-se do início da Grand Line até o Novo Mundo. As correntes não passavam mais por Mary Geoise. A partir de então, as correntes marítimas passaram a fluir por aquele cânion, uma nova rota, forjada pelo poder divino. Aquele lugar um dia seria chamado de a Ravina do Demônio. Outros viriam a chamá-lo de o Vale do Viajante, o Vale da Origem e do Fim. Capítulo 250. A neve cobria as montanhas, transformando o mundo inteiro em uma vasta extensão branca. Nas profundezas de uma floresta desolada na montanha, um coelho solitário procurava comida sob a neve espessa. De repente, na clareira, o ar acima se contorcia violentamente, formando uma distorção em espiral de cerca de 5 metros de largura. Uma figura encharcada de sangue caiu do vórtice e caiu na neve com um baque pesado. Assustado com o som, o coelho saiu em pânico e correu para uma toca próxima. O tempo passou. Não sentindo mais perigo, o coelho emergiu cautelosamente e retomou sua busca por comida na clareira silenciosa. Em meio à neve intocada, a figura encharcada de sangue de um jovem jazia imóvel, segurando uma lâmina quebrada na mão. Ninguém poderia imaginar a imensa vitalidade que surgia dentro daquele corpo maltratado, escondida sob as feridas horríveis e encharcadas de sangue. Feridas que estavam cicatrizando rapidamente num ritmo desumano. Ao cair da noite, o luar cobria a floresta coberta de neve, lançando um brilho frio e tranquilo. Sangue. Sinto o cheiro de sangue. Clá. Das sombras, uma figura rápida e fantasmagórica surgiu através das árvores. Aterrissou silenciosamente na clareira manchada de sangue. O luar se derramou sobre sua forma, revelando uma silhueta monstruosa que emergiu da escuridão. Parecia humano, cabeça, braços, pernas, mas as feições eram distorcidas e grotescas. Principalmente os olhos, estreitos como os de uma fera, brilhando com uma sede de sangue selvagem e sobrenatural. Não era humano. Era um demônio. Uma das criaturas que rondavam a escuridão oculta deste mundo. Eu encontrei. O cheiro de sangue, um aroma tão doce, ganância e fome queimavam em seus olhos enquanto ele se aproximava do jovem deitado na neve. Ele já havia devorado muitos humanos antes, jovens e velhos, homens e mulheres, mas nunca havia encontrado um cheiro tão inebriante de carne e sangue. Se eu comê-lo, com certeza ficarei mais forte. Salivando com o pensamento, o demônio lambeu os lábios com uma língua longa e serpentina. Incapaz de se conter por mais tempo, ele pisou no chão, lançando-o no ar com suas pernas poderosas. Com as mandíbulas abertas e os dentes brilhando como facas sob o luar, mergulhou em direção ao homem aparentemente inconsciente. No momento em que aquelas presas afiadas estavam prestes a morder, o jovem abriu os olhos. Antes que o demônio pudesse registrar o que havia acontecido, uma força explosiva surgiu do corpo do homem e o fez voar para trás. Ele bateu em uma árvore tão grossa quanto os braços de 3 homens esticados, partindo-a ao meio. A neve caiu do topo da árvore e enterrou o demônio lá embaixo. Gemendo, o demônio saiu da neve e olhou para cima. O jovem agora estava alto, vestido com um longo casaco preto sobre os ombros, a parte superior do corpo nua e coberta de sangue. Ele tinha mais de 2 metros de altura, com longos cabelos negros e rebeldes caindo em cascata pelas costas. Seus traços eram impressionantemente belos, e sua estrutura era esguia, porém poderosa. Cada músculo de seu torso exposto era esculpido com perfeição, irradiando uma força que ia muito além dos limites humanos. O demônio, cuja força já se aproximava da de um rank 6 inferior, encarou o homem, e pela primeira vez, um medo profundo e primitivo tomou conta de seu coração. O medo que nasce do instinto. O homem olhou para a lâmina quebrada em sua mão e então examinou lentamente os arredores. Finalmente seus olhos pousaram no demônio. Naquele instante, uma aura esmagadora surgiu como uma onda gigante. Sob a pressão daquela presença aterrorizante, o ar ao redor do demônio ficou espesso e congelou. Estava paralisado. Apesar de possuir um corpo muito além do de um humano normal, capaz de rasgar pessoas como papel.
O demônio não conseguia mover um único dedo sob aquela pressão avassaladora. Este lugar não parece mais o mundo dos piratas. Tic, isso vai ser um problema. O jovem inclinou a cabeça para trás e olhou para a lua, murmurando baixinho para si mesmo. Ele nem sequer olhou 2 vezes para o demônio. Aquele demônio, que poderia facilmente destruir aldeias inteiras, agora se encontrava esmagada pela força da presença do homem, tremendo, com os olhos arregalados de horror. Que tipo de aura monstruosa é essa? Ele é um dos Ashira? Não, nem um Ashira tem uma aura assim. O que diabos é ele? Como se ouvisse seus pensamentos, o homem se virou para olhá-lo novamente com uma expressão calma e fria. Você come pessoas, não é? O demônio encontrou seu olhar, e quando viu o ódio e o desgosto nos olhos do homem, um arrepio percorreu todo o seu corpo. Era como cair em um abismo de gelo. No segundo seguinte, o jovem levantou sua lâmina quebrada. Nos olhos do demônio, cheios de desespero e terror, ele deu um golpe casual. A terra tremeu. À medida que a fumaça e a neve se dissipavam, uma enorme trincheira marcava a terra. 100 metros de comprimento e 10 metros de profundidade. O demônio se foi. Não sobrou nenhum vestígio, nem mesmo uma célula. Como se tivesse apenas limpado um grão de poeira, o jovem jogou a lâmina quebrada para longe, com uma expressão calma, quase entediada. Ele olhou novamente para a lua alta no céu, com as sobrancelhas levemente franzidas. Não pensei que ser pego naquela tempestade de tempo e espaço me lançaria em um mundo completamente diferente. Agora a verdadeira questão é, como volto? Aquele jovem era Ron. E quanto ao porquê de ele ter aparecido aqui, tudo começou com aquela batalha. A batalha em Mary Geoise. Durante aquela batalha final entre os dois soberanos, ele e Imu, justo quando Imu estava prestes a ser obliterada por seu ataque mais poderoso, a explosão de reencarnação da Roda Dourada, ela distorceu o próprio tempo com o que lhe restava de força. Numa tentativa desesperada de reverter o relógio em apenas alguns segundos, ela rompeu as leis da realidade. Mas Ron, já no limite de seus limites, colocou tudo o que lhe restava em um movimento final, o chute supremo nível 3. Com ela ele destruiu Imu completamente. Mas ao fazer isso, ele próprio foi pego no vórtice caótico e distorcido de tempo e espaço que os poderes dela haviam desencadeado. No instante antes de ele desaparecer, ele viu Quina e Hancock de relance, seus rostos cheios de pânico e preocupação. Ele disse apenas uma última coisa para eles. Espere eu voltar. Então ele foi engolido por inteiro por aquele vazio despedaçado e rodopiante de espaço e tempo. E quando ele abriu os olhos novamente, ele já havia chegado a este mundo. Enquanto essas lembranças voltavam à tona, Ron soltou um longo suspiro, ainda olhando para a lua pálida no alto. Sistema, há alguma maneira de me trazer de volta? Ele perguntou interiormente. Mas vários segundos se passaram e o sistema permaneceu completamente silencioso. Ron franziu a testa. Sistema. Nesse momento a familiar voz mecânica finalmente soou em sua mente. Jin. Anfitrião foi detectado em outro mundo. É presente recebido. Braço imperial tipo gelo? Iniciando atualização para o sistema de login mais forte. Ron piscou. Todas as funções do sistema serão desativadas durante a atualização. O espaço do sistema ficará inacessível. É duração estimada da atualização, 30 dias. A atualização do sistema começará em 10 segundos. A 10, 9, espere um segundo. Enquanto a contagem regressiva robótica ecoava em sua mente, Ron não perdeu um único instante. Ele abriu o espaço do sistema instantaneamente e começou a extrair tudo o que podia na velocidade da luz. A 2, 1, Jin. O sistema de login mais forte está sendo atualizado. Após aquela notificação final, o sistema ficou completamente silencioso. Não havia mais som, nem presença, nada. Você realmente escolheu justamente agora para fazer essa merda? Droga! Ron teve um raro momento de frustração. Ele pisou forte no chão nevado. Uma força explosiva irrompeu sob seu pé, e a terra ao redor dele, abrangendo dezenas de metros, afundou violentamente. Camada após camada de neve e terra desmoronando para fora. Foi uma pontada de pura frustração. E quando acabou, Ron se acalmou lentamente. Ficar com raiva era inútil. Não importava o quão furioso ele ficasse, isso não o levaria de volta ao mundo de One Piece. Se ele quisesse retornar, sua única esperança agora estava no sistema atualizado. 30 dias, hein? Não há outra escolha a não ser esperar. Com um suspiro de compostura, Ron olhou para os itens que havia conseguido pegar naqueles momentos finais antes do sistema se fechar. O frasco de vinho sem fim, uma muda de roupa, um revólver prateado com balas infinitas, um punhado de moedas de ouro. Foi tudo que ele teve tempo de fazer antes que o sistema desligasse. Algumas das coisas realmente valiosas, ele nem teve a chance de tocar. Mas, Ron deu de ombros levemente. Ah, tanto faz. Ron levantou o frasco sem fim e tomou um gole. À medida que o licor rico e suave descia por sua garganta e aquecia seu estômago, o desconforto persistente em seu peito, a desorientação de chegar a um mundo desconhecido, finalmente começou a desaparecer. Ufa! Ele exalou suavemente, liberando uma leve névoa de álcool no ar frio da noite. Então ele se levantou. Sem hesitar, ele tirou suas roupas esfarrapadas e manchadas de sangue e vestiu outras limpas. Enquanto se vestia, ele também avaliou cuidadosamente o estado de seu corpo. Muito poder ocular do Tenseigan foi consumido. Vou precisar de tempo antes de poder usá-lo novamente. A habilidade de flutuar da fruta flutuante aprimorada sem problemas. Totalmente funcional neste mundo. Este braço imperial do tipo gelo também parece bom. Legal. Todos os 3 tipos de aqui também estão disponíveis. A respiração solar ainda está operando continuamente, mas meu corpo danificado ainda não se recuperou ao máximo. Provavelmente estou com 30% no máximo. Esgrima.
sem problemas em executar as técnicas, mas cada uma das minhas preciosas lâminas foi destruída na batalha com Imu. Enquanto repassava mentalmente essa lista de verificação, Ron abotoou suas roupas com facilidade. Então, seu olhar se voltou para a enorme ravina que ele havia esculpido antes com um único golpe. Então este mundo também tem monstros devoradores de homens? Mas aquele era fraco. Será que ele era fraco, ou o nível de poder deste mundo inteiro é inerentemente baixo? De qualquer forma, o primeiro passo é descobrir que tipo de lugar é esse. Totalmente vestido, Ron prendeu seu longo cabelo em um rabo de cavalo elegante, a roupa nova o deixando com uma aparência elegante e pronta para a batalha. Ele colocou o frasco sem fim no quadril, guardou o revólver de prata com munição infinita no casaco e colocou a pequena bolsa de moedas de ouro na manga. Depois que tudo estava em ordem, ele deu um passo à frente em direção à floresta nevada da montanha, seguindo em uma determinada direção. Não demorou muito para que sua figura desaparecesse nas profundezas da floresta. Atrás dele, uma trilha de pegadas marcava seu caminho na neve. Pegadas que levavam de volta a uma encosta de montanha que havia sido aniquilada por um único golpe de sua espada. E deitado silenciosamente naquele campo de batalha coberto de neve, era a lâmina quebrada de uma espada outrora lendária do mundo de One Piece. Sob a luz fria da lua, sua lâmina quebrada, ainda presa ao cabo, brilhava fracamente, refletindo um brilho branco prateado, como a luz das estrelas congeladas. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.